Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Ark, VR, MMORPG. Volume 23, capítulo 6. A trama do Duque Sarkin. O que você está dizendo? Ark não conseguia entender o que havia de errado. No dia anterior, Ark encontrou meticulosamente uma maneira de reparar Sylvana graças à ajuda dos senhores de Nagaran. Se ele usasse os fundos que o reino Sudenberg prometeu pagar pelos suprimentos militares, eles poderiam ser usados para financiar os projetos de recuperação de Sylvana. É isso. Agora posso arrecadar fundos para consertar Sylvana. Só faltava receber o dinheiro e começar a consertar o reservatório e as terras agrícolas. É claro que nem todos os problemas poderiam ser resolvidos com essa quantia de dinheiro. Levaria tempo e esforço antes que Sylvana voltasse ao normal. No entanto, esse dinheiro parecia que ele havia voltado vivo da beira do inferno. Não posso me dar ao luxo de perder nem mais um segundo ou minuto. Então, Ark esperançosamente correu para Celebrid e apresentou ao ministro das Finanças o documento que Rockon elaborou sobre o financiamento de suprimentos militares. No entanto, o ministro das Finanças apenas inclinou a cabeça para o lado e disse: "O que é isso? O que? É a conta para o financiamento dos suprimentos militares que Sua Majestade prometeu para a Batalha de Nagaran. A conta dos suprimentos militares? Não sei o que você está dizendo." Lipton, o aristocrata de meia-idade e cabelos grisalhos encarregado do tesouro, murmurou com a testa franzida: "Isso é impossível. Quando os demônios invadiram Nagaran há 10 dias, Lord Averstein, que é o comandante da expedição, não pôde dar nenhuma tropa de apoio, então prometeu pagar pelos suprimentos militares necessários." Lipton digitalizou o documento depois de ouvir a explicação de Ark. Então ele acenou com a cabeça e disse: "Ok. Então você trouxe o formulário emitido? O formulário emitido? Sim, você reuniu 60.000 soldados de acordo com este formulário. O financiamento necessário é de mais de 300.000 ouro. Se lhe foi prometido esse tipo de financiamento, então não deveria ter sido emitido um formulário? E isso é." Ark estava totalmente perdido. Ele estava tão ocupado na época que nem pensou nisso. Não, ele não queria perder nem um segundo, então não pensou nisso. Não houve tempo para coletar tais documentos de seus aliados. Lipton perguntou em tom indignado depois de ver o pânico de Ark: "O que? Você quer que o tesouro pague 300.000 ouros sem esses documentos? Mas é verdade. Você não pode verificar? Confira." "Com quem?" Lipton olhou feio e perguntou. Ark respondeu: "Eu não te contei. O gabinete de comunicação que contactou a expedição informou-nos que Sua Majestade tinha prometido pagar o financiamento. Deve ter sido um erro óbvio se os formulários não foram apresentados ao ministro das Finanças. Se você entrar em contato com o oficial de comunicação, poderá confirmar." Os olhos de Lipton se estreitaram de repente e ele disse: "Esse seria o oficial de comunicação encarregado da expedição há um mês? Ele foi demitido do cargo há uma semana devido a acusações de suborno. Suas ações depois disso não são claras." Ark ficou completamente surpreso com as palavras de Lipton. O oficial de comunicação foi acusado de suborno e agora seu paradeiro era desconhecido? Como isso foi possível? Ark fez uma expressão absurda e disse: "Visconde Averstein, o comandante da expedição, também estava comigo quando ouvi isso." "Ei." Lipton esfregou o rosto e perguntou com voz cansada: "Você alegou que o rei prometeu financiamento, mas não trouxe nenhum documento relacionado a isso. A testemunha que você reivindicou é o oficial de comunicações que foi destituído de seu cargo devido a acusações de suborno e fugiu. E agora você afirma que outra testemunha é Lord Averstein, o comandante da expedição, que não está aqui. Esse é o meu resumo da situação. No entanto, você quer que o tesouro de Sudenberg lhe pague 300.000 ouro? A situação estava ficando suja e distorcida. No entanto, Ark não poderia desistir dos 300.000 de ouro. Se ele desistisse de 300.000 moedas de ouro, Sylvana estaria arruinada. Além disso, os 300.000 ouro não eram apenas dinheiro de Ark. Foi o dinheiro que ele pediu emprestado a 60.000 forças aliadas de Nagaran. Em outras palavras, se Ark não conseguisse obter os 300.000 ouro, ele estaria endividado. Sylvana iria falhar e Ark estaria sentado sobre uma pilha de dívidas. Além disso, não foi diferente de trair a fé das forças aliadas. Ele não poderia simplesmente deixar as coisas assim. "Então, Sua Majestade, por favor, verifique com o rei." Ark encurralado gritou. Os olhos de Lipton ficaram ainda mais incrédulos. "Você quer que eu verifique com Sua Majestade? Você está falando sério?" "Sim, se você verificar com Sua Majestade, você saberá a verdade." Ark de repente estremeceu e segurou a língua. Ele ficou desesperado depois de ouvir as palavras de Lipton. Mas agora que pensou sobre isso, sentiu uma nuance um tanto sutil. Averstein que sabia que Ark não estava aqui. Portanto, parecia que Ark estava apenas tentando usar o nome de Averstein para roubar dinheiro do reino. Há algo estranho. Ark confirmou claramente a mensagem no quartel-general da Força Expedicionária. No entanto, o ministro das Finanças não estava convencido, independentemente do que dissesse. Além disso, o oficial de comunicação responsável por essa comunicação foi destituído do seu cargo devido a acusações de suborno. Qual era a chance de tal coincidência acontecer? Isso é esquema de alguém? Ark de repente teve essa ideia. Isso mesmo. Alguém removeu deliberadamente o oficial de comunicações que havia conversado com Ark. O oficial de comunicações então desapareceu com um nome ruim. Ark não teve escolha senão receber a confirmação de Averstein ou do rei. No entanto, se este fosse o esquema de alguém, o rei não saberia os detalhes sobre o financiamento. Se o ministro das Finanças falasse com o rei e ele não soubesse de nada, seria como se Ark tentasse desviar 300.000 ouro. Se o rei perguntasse a Averstein, ele poderia se tornar conhecido como cúmplice de Ark e ser forçado a renunciar ao cargo de comandante da expedição. E se Averstein fosse removido do cargo, então a pessoa que mais lucraria seria Duque Sarkin.
O nome surgiu em sua cabeça e todas as suas dúvidas desapareceram. Duke Sarkin poderia facilmente subornar o oficial de comunicação para entregar a mensagem e depois removê-lo. Além disso, o ministro das Finanças Lipton era um aristocrata que pertencia à facção de Sarkin. Então a imagem não surgiria naturalmente? Oh meu Deus, se sim! No final, o financiamento prometido era apenas uma conspiração do Duke Sarkin para prender a Ark e a Verstein? A Ark imediatamente percebeu suas intenções depois de pensar sobre isso. A única maneira de resolver este problema era revelar o esquema de Sarkin. No entanto, o oficial de comunicações havia desaparecido e as únicas pessoas que sabiam disso eram Lariete e Nadine. Nadine estava no bolso de Sarkin, então não era necessário falar sobre isso. Mas Lariete era uma usuária, então sua palavra não seria aceita. A única pessoa restante foi a Verstein. No entanto, não havia ninguém que não conhecesse a relação entre Ark e a Verstein. Como Duke Sarkin controlava o oficial de comunicações, as provas não existiam e Ark e a Verstein seriam acusados de peculato. Se eu pedir o cheque ao rei, então não será consertado. Ele sabia disso. Mas Ark não podia simplesmente desistir. Se ele se retirasse sem os fundos de recuperação, Sylvana estaria arruinada. No entanto, isso não foi nada. As forças aliadas de Nagaran prometeram os fundos de guerra a Ark. Se ele não recebesse o financiamento, Ark teria que pagar 300 mil ouro às forças aliadas de Nagaran. E se ele não pudesse pagar os 300 mil ouros, então as 60 mil forças aliadas se tornariam suas inimigas. Ark e a Verstein seriam jogados no inferno. Foi um esquema bem pensado desde o início. Houve absolutamente um erro. Vou verificar e voltarei novamente. Ark disse depois de se preocupar por um tempo. Lipton, que esperava a destruição de Ark, apenas assentiu. Ainda é muito cedo para concluir. Ark saiu do prédio e murmurou enquanto balançava a cabeça. Embora suspeitasse dentro do escritório, ele não tinha 100% de certeza de que essa fosse uma conspiração de Duke Sarkin. Talvez tenha sido apenas algum erro? A primeira coisa que preciso verificar é se o rei realmente concedeu o financiamento. Ark chegou a essa conclusão. Se o rei estivesse ciente disso, esta situação seria simplesmente resolvida. O problema era como confirmar isso. Se este for de facto o esquema do Duke Sarkin, então pedir ao ministro das Finanças para verificar irá expor-me a acusações de peculato. Tenho que confirmar sem passar pelo ministro das Finanças. Portanto, Ark foi direto para a residência do Marquês Dalton. Foi possível para ele encontrar o rei em Celebrity e ele já havia ajudado Ark antes. Depois que Ark explicou as circunstâncias para Dalton, eu o visitei. O Marquês Dalton tirou o casaco e disse com uma voz amarga. Consultei Sua Majestade sobre os problemas no Principado de Sinils e tentei perguntar furtivamente sobre Nagaran. Eu disse que os 100 mil demônios foram derrotados, então o exército deveria ser de alguma forma compensado. Mas o Duque Sarkin discordou decididamente. E Sua Majestade não demonstrou nenhum interesse especial. Então, Sua Majestade não sabia sobre o financiamento de apoio militar. Ark sentiu como se o céu estivesse desabando depois de ouvir essas palavras. Se o rei tivesse decidido conceder financiamento a Nagaran e depois desistisse, ele teria uma reação às palavras de Dalton. O fato de ele não ter mostrado nenhuma reação significava que não ouviu nada sobre o financiamento de Nagaran. A especulação de Ark de que era uma conspiração se tornou realidade. Que bom que você não respondeu à provocação de Lipton e me visitou primeiro. Se ele tentasse confirmar isso com o rei, você e a Verstein seriam acusados de peculato. A Verstein seria imediatamente demitido do cargo de comandante. Você não caiu completamente na trama do Duque Sarkin. Ele realmente teve sorte, mas os resultados realmente não mudaram para Ark. Se ele não conseguisse garantir os fundos, a pior situação de Ark logo se tornaria realidade. Sylvana logo entraria em colapso sem os fundos de recuperação, e ele teria uma dívida de 300 mil com as 60 mil forças aliadas. Claro, se ele explicasse as circunstâncias aos senhores, eles provavelmente entenderiam. Mas a boa impressão que tinham dele desapareceria e Sylvana também desapareceria. Por que passei 10 dias mal dormindo? Ele sentiu sua raiva explodir. Duque Sarkin. Ele cerrou os dentes. Esta foi a primeira vez que ele sentiu tanta fúria contra um NPC. Neste momento ele estava tentado a visitar Sarkin e simplesmente esfaqueá-lo. Não, se Sylvana estivesse arruinada então ele realmente cortaria o pescoço de Sarkin. Mas agora não era hora de pensar em algo assim. Existe outra maneira? Se encontrarmos o oficial de comunicação que Duque Sarkin subornou, a situação será simples de resolver. Então não seria um problema. Esse oficial se passou por Sua Majestade e enviou uma mensagem falsa ao campo de batalha. Se isso fosse revelado, mesmo Duque Sarkin não estaria seguro. Você entende? Ele entendeu. Este foi o esquema do Duque Sarkin. Foi um esquema que ele preparou cuidadosamente. Então a chave deste esquema não era o oficial de comunicação? Lipton disse que o oficial de comunicações foi acusado de suborno, mas provavelmente foi afastado por Sarkin. O problema era que o oficial de comunicação havia desaparecido. Enquanto Ark caía em desespero, ele agarrou a mão de Dalton e disse: "O Marquês me ajudará." "O que você disse?" "Não posso fazer nada a menos que você encontre o oficial de comunicações. Não adianta revelar o esquema do Duque Sarkin. Então o que posso fazer para ajudar?" É desnecessário dizer que a promessa de apoio financeiro para Nagaran foi toda um esquema do Duque Sarkin. Mas seja qual for o esquema, as forças aliadas de Nagaran não merecem o apoio de Sudenberg. Se as forças aliadas de Nagaran não tivessem impedido a inundação dos 100 mil demônios e do Rio Inferno, os demônios dentro do Principado de Sinil se tornariam ainda mais fortes. As forças aliadas de Nagaran não impediram isso? Você não pode lembrar Sua Majestade e sugerir a possibilidade de algum financiamento de apoio? Este foi o método final que Ark criou. Mesmo que ele quisesse agora, assassinar Sarkin não resolveria o problema de Ark. Mais do que o pescoço de Sarkin, Ark precisava obter 300 mil ouro. Não importava como ele conseguiu isso. Conseguir 300 mil ouro do reino era o problema mais urgente. Isso é difícil. Dalton suspirou e balançou a cabeça. O Duque Sarkin queria enforcar você e a Verstein com esse esquema. Mas você não cedeu à provocação de Lipton, então ele perdeu a chance de pegar a Verstein. Você não pode ficar satisfeito por ter causado algum dano à trama de Sarkin?
Duque Sarkin foi quem organizou tudo sobre esse esquema. É claro que você quer tomar uma posição desesperada contra o Duque Sarkin. Mesmo que eu tente me opor, o Duque Sarkin é quem controla as finanças do reino, então o rei não concordará facilmente. Mas se você e o Marquês Alben se unirem, era a única coisa em que ele podia acreditar. Ark implorou desesperadamente. No entanto, a reação de Dalton ainda foi cética. Pode ser possível, mas o momento agora não é muito bom. O momento não é bom? Você acabou de vir de Nagaran, então ainda não saberia disso. Dalton coçou a barba e murmurou. Não faz muito tempo, as expedições Bristania e Sudenberg conseguiram expulsar todos os demônios do Principado de Sinius. Não, para ser exato, os demônios sentiram uma crise depois que as expedições avançaram e recuaram. É claro que Ark conhecia essa informação. Ele o recebeu dos membros do Dark Eden que entregavam suprimentos ao Principado de Sinius. Além disso, as notícias sobre o novo mundo na TV e na internet estavam todas concentradas na guerra demoníaca. A retirada dos demônios do Principado de Sinius foi um grande evento. No entanto, a razão pela qual os demônios recuaram ainda era desconhecida. Os exércitos expedicionários obtiveram vitórias consecutivas e conseguiram controlar a área de Siunad, mas ainda restavam muitos demônios. No entanto, todos os demônios recuaram repentinamente do Principado de Sinius como uma inundação. Portanto, os usuários tinham muitas opiniões divergentes sobre o motivo do desaparecimento dos demônios. Foi o mesmo para os NPCs. Existem várias teorias, mas nada é certo. Mas graças a isso, as expedições Bristania-Sudenberg conseguiram reconquistar o Principado de Sinius. E um novo problema começou a partir disso. Não é exagero dizer que o Principado de Sinius está empobrecido e à beira do colapso graças aos demônios. Além disso, a maior parte da família real e dos nobres foram mortos. Apenas vários membros da realeza e senhores locais sobreviveram por pouco. Portanto, Bristania e Sudenberg concordaram em dividir o Principado de Sinius e governá-lo pelos próximos 10 anos. Dalton falou enquanto batia o dedo na mesa. Ark compreendeu imediatamente os objetivos de Bristania e Sudenberg depois de ouvir o discurso de Dalton. Bristania e Sudenberg enviaram expedições militares para recuperar o Principado de Sinius dos demônios. Embora fosse para deter os demônios, eles tinham outro motivo para salvar o Principado de Sinius. Era o direito de solicitar uma recompensa ao Principado de Sinius. No entanto, o Principado Sinius foi devastado pelos demônios e não podia dar nada. Portanto, Bristania e Sudenberg ganharam o direito de dividir o Principado de Sinius e governá-lo pelos próximos 10 anos. Mas isso foi apenas um pretexto. O Principado Sinius foi completamente destruído pelos demônios. A atmosfera ficou poluída depois de ficar exposta por muito tempo à névoa negra, então não havia garantia de que seria devidamente restaurada em 10 anos. Mesmo que Bristania e Sudenberg governassem durante 10 anos, não houve nenhum benefício para eles. Não, na verdade, eles tiveram que investir muito dinheiro no trabalho de recuperação. No entanto, havia uma razão simples pela qual os dois controlos o dividiram. Esta é uma chance de engolir o território do empobrecido Principado de Sinius. Dalton riu enquanto apoiava os cotovelos na mesa. Isso mesmo. Bristania e os reinos Sudenberg pretendiam colonizar o Principado de Sinius. A pretexto da divisão dos territórios, o governador de cada estado pretendia absorvê-lo integralmente. Desde o momento em que organizaram a expedição militar, não pensavam em lucro. Mas não foi tão fácil quanto parecia. Você não disse que alguns membros da família real sobreviveram? Se alguma realeza ainda estiver viva, então os dois reinos não teriam justificativa para absorver os territórios? Esse é normalmente o caso. Mas este é o Principado de Sinius. Dalton sorriu e explicou. A terra de um reino era basicamente propriedade do rei. Embora a realidade seja um pouco diferente, cada senhor e cidadão em geral está apenas pegando emprestado o imóvel do rei. É por isso que nenhum outro país poderia reivindicar o território se o senhor morresse. Mas o Principado de Sinius era diferente de outros reinos. Sinius não é um reino. É um principado onde dezenas de espécies se combinam. A família real do Principado de Sinius nada mais é do que representantes da espécie. E cada representante de cada espécie possui um território. Mas depois de muito tempo, as várias espécies se misturaram. É por isso que o Principado de Sinius foi mergulhado no caos. Com os territórios privados do seu representante, o caos e a anarquia se instalaram e houve poucos casos de agressão contra os territórios vizinhos. Portanto, o Principado de Sinius sentiu que era necessário estabelecer uma liderança para cada território. Aqueles com os tokens certos ganharão a propriedade do território no Principado de Sinius. Fichas? Sim, olhe para isso. Dalton abriu um pedaço de tecido de seda e mostrou uma joia. Dentro havia um anel com uma pedra roxa brilhante. Anel da alma, lendário. Tipo de item, anel. Restrição de usuário. Apenas aristocratas NPC. Um anel incrustado com um minério brilhantemente brilhante. Os moradores que vivem na região nordeste de Morai, no continente, acreditam que a alma de seus ancestrais reside no minério. Há muito tempo atrás, o rei do Principado de Sinius foi convidado a escolher um símbolo para representar Morai e ele escolheu este anel de minério sem hesitação. Quando este anel for mostrado, todos os residentes de Morai farão votos de lealdade. Aqueles que possuírem este anel terão o direito de governar o território Morai. No entanto, isso é impossível para os estrangeiros, pois a grande maioria dos residentes no Novo Mundo não os respeita. Portanto, é apenas para NPCs. Somente um NPC nobre com status elevado pode usar este anel para reivindicar a propriedade do território. Opção especial. É possível reivindicar a propriedade do território Morai? Este é um símbolo que a expedição Bristania pôs às mãos. Bristania. Então por que o Marquês Nin é dono disso? O token acabou com a expedição Sudenberg. Porque o território governado pelo Anel da Alma está localizado na área nordeste governada pelo Reino Sudenberg. Demos à expedição Bristania um token para uma área no noroeste. Isso se deveu às negociações. Ark agora entendeu a situação. O Principado Sinius foi completamente destruído pelos demônios. E o exército Bristania e Sudenberg derrotou os demônios. Eles também recuperaram dos demônios as fichas que representam os territórios. Mas esses tokens não eram principalmente propriedade do Principado de Sinius.
Cada um dos senhores desses territórios estava morto, então a expedição que encontrou as fichas reivindicou a propriedade. Assim, os tokens foram divididos entre os reinos Bristania e Sudenberg após o fim da guerra, e eles puderam reivindicar os direitos sobre o território. O Principado de Sinius possui 26 territórios diferentes. Apenas 9 membros da realeza e senhores sobreviveram. No final das contas, isso significa que 17 territórios não têm proprietários. O reino Bristania governa 7 territórios no noroeste, enquanto Sudenberg governa 10 territórios no nordeste. Sudenberg conseguiu ganhar mais territórios porque chegou primeiro a Siwonat e ganhou a iniciativa. Então 10 territórios no Principado Sinius pertencem ao reino Sudenberg? Não é isso. Dalton balançou a cabeça com uma expressão cansada. Dos 10 territórios dados ao reino de Sudenberg, apenas foram encontradas fichas para 6 territórios. O paradeiro dos tokens restantes não é claro. É por isso que não posso falar com Sua Majestade sobre o financiamento dos suprimentos militares de Nagaran. O reino Sudenberg só tinha fichas para 6 dos 10 territórios. Em outras palavras, a maioria dos aristocratas com as fichas seriam donos da propriedade, enquanto aqueles sem uma teriam que devolver a ficha após 10 anos. Portanto, houve uma luta feroz entre as 3 facções do Duque Sarkin, do Marquês Alben e do Marquês Dalton para encontrar o token para que pudessem obter vantagem sobre as outras facções. Isso porque a influência deles se tornaria maior se seus subordinados governassem um território. E amanhã seria a reunião final para decidir quais nobres enviar para os territórios. Se Dalton mencionou o financiamento de 300 mil ouro para as forças aliadas de Nagaran, então foi apenas uma oportunidade de ser capturado pelo Duque Sarkin e pelo Marquês Alben. Se eu mencionar isso, não terei qualquer influência sobre quem enviar como governador. A reunião é amanhã e só consegui garantir 2 tokens após negociações com Bristania. Então e o Marquês Alben? O Marquês Alben também conseguiu 2. Mas Averstein é o comandante da força expedicionária, então o território será confiado a ele. Isso significa que sua facção tem 3 territórios. Ark inclinou a cabeça depois de ouvir as palavras de Dalton. O reino Sudenberg encontrou 6 tokens. O Marquês Dalton tinha 2 e Alben tinha 3, então sobrou apenas 1. Então o Duque Sarkin só conseguiu obter um token? A facção do Duque Sarkin foi a mais influente entre as 3 facções. Então não foi estranho que ele tenha encontrado apenas uma ficha? Dalton assentiu depois de ouvir a pergunta de Ark e respondeu. Sim, o Duque Sarkin garantiu apenas um token. Assim, ele obterá o direito de governar temporariamente os 4 territórios onde os tokens não foram encontrados. Mas o que acontece se ele não conseguir encontrar o token depois de 10 anos? Além disso, os territórios tornaram-se ruínas. Ele teria que investir uma enorme quantidade de renda para restaurar os negócios. Não há garantia de quanto tempo isso levará. Não há segurança de que ele possa recuperar o valor dos recursos investidos após 10 anos. Isso mesmo. Mas ele poderá encontrar os tokens sem esses 10 anos. É realmente assim? Ark não concordou completamente com as palavras de Dalton. Se Sarkin encontrasse o token durante esses 10 anos, ele poderia reivindicar a propriedade do território. Se isso acontecesse, Sarkin obteria 5 territórios no Principado de Sinius. No entanto, foi apenas uma aposta. As chances de vitória eram baixas. A razão era simples. O Principado Sinius foi ocupado pelos demônios, então é claro que as fichas seriam perdidas. Mas as forças da expedição derrotaram os demônios e não conseguiram encontrar todas as fichas. Se os demônios recuassem, era natural pensar que eles levaram as fichas com eles. No final, era altamente improvável que o token fosse encontrado no território. Dalton e Alben não queriam os territórios sem fichas, então passaram para Sarkin. A questão era porque Sarkin aceitou. Mesmo que ele investisse grandes quantias de dinheiro no território, se não conseguisse encontrar o token, teria que devolvê-lo 10 anos depois. A receita que ele obteria com o território não seria comparável ao quanto ele investiu. Então, por que Sarkin faria algo que lhe faria perder dinheiro? Deve haver alguma coisa. Sarkin estava claramente tramando alguma coisa. Se eu fosse o Duque Sarkin, qual seria o meu motivo? Os olhos de Ark de repente brilharam. Havia apenas uma razão que Ark poderia pensar para o comportamento de Sarkin. Sarkin já deve ter obtido as fichas. Isso mesmo. Se ele pensasse assim, todas as suas perguntas seriam respondidas. Mais de 30% dos soldados do exército expedicionário pertenciam ao Duque Sarkin. Se Sarkin usasse esses soldados, ele poderia facilmente contrabandear as fichas sob os olhos de Averstein. É por isso que Averstein não conseguiu encontrar as fichas. Se Sarkin tivesse apenas uma ficha, Dalton e Alben concederiam facilmente os 4 territórios a ele. No final, Sarkin conseguirá sorrateiramente obter 5 territórios. Ele podia reconhecer o cheiro de alguém parecido com ele. Se Ark tivesse o mesmo poder que Sarkin, então ele provavelmente faria a mesma coisa para obter os 4 territórios. E se esses fatos fossem divulgados? É claro que Sarkin pagaria o preço por enganar o rei. Mas como posso provar isso? Esse foi o problema. Se Sarkin conseguisse ganhar 5 territórios, ele teria ainda mais influência. No entanto, se fosse revelado, Sarkin receberia um golpe fatal. É por isso que todos os soldados envolvidos na recuperação das fichas devem ser mantidos sob forte segurança. Ark tinha mais um dia para encontrar uma maneira de danificar Sarkin. A reunião de amanhã à tarde concederá os direitos dos 4 territórios a Sarkin. Como ele poderia provar que Sarkin havia descoberto os tokens de antemão? Ele tinha que provar que Sarkin tinha as fichas antes do início da reunião. Sarkin é provavelmente o único que sabe onde o token está escondido. Provavelmente está escondido dentro da casa do Duque Sarkin. Isso mesmo. Sarkin foi uma pessoa que planejou vários esquemas. Se houvesse algo perigoso que pudesse estrangulá-lo, ele sempre o colocaria bem ao lado dele. E essa foi a maior dificuldade de Ark. Mais uma vez, New World era um jogo que permitia infinitos graus de liberdade.
Se o usuário quisesse, ele poderia assassinar um NPC ou roubar um. Mesmo assim, havia uma razão pela qual eles não podiam roubar a casa de um NPC. A maioria das casas de NPCs de alto escalão tinham segurança de prevenção ao crime que nem sequer podia ser comparada a masmorras. Se eles fizessem algo errado, o usuário se tornaria caótico e os guardas se aglomerariam como abelhas. Além disso, o Duque Sarkin foi um dos nobres mais influentes de Sudenberg. Mesmo um assassino profissional como Shambhala não conseguiria entrar sem ser detectado. Só me resta um dia. Depois disso, não haverá mais chances de encontrar evidências. Se eu quiser entrar diretamente, preciso de um mandado de busca como nos filmes. De qualquer forma, agora não tenho nada a perder. Ou ele morre ou eu morro. Ark fez uma expressão determinada. De repente, houve faíscas ferozes dentro da cabeça de Ark. Isso mesmo. Existe esse método. Depois de organizar seus pensamentos, Ark levantou-se e gritou. Marquês Nin, você tem algum documento com o selo do Duque Sarkin? O selo do Duque Sarkin? Eu tenho alguns, mas, por favor, prepare-o para mim. Um sorriso brutal apareceu no rosto de Ark quando seus olhos se estreitaram e ele começou a falar. Volume 23, capítulo 7, Visconde Ark. A reunião começará em 5 minutos. O diretor-chefe do Salão do Rei gritou. Os soldados tocaram a trombeta e anunciaram que a hora da reunião era iminente. Esta reunião deveria decidir os aristocratas que seriam despachados para os 10 territórios do Principado de Sinius. Assim que as trombetas começaram a soar, os aristocratas começaram a se reunir no Salão do Rei. Agora, é hora de começar. Ark que estava parado na entrada do Salão do Rei e olhou para os nobres com olhos brilhantes. Depois de um momento, ele viu um velho grisalho cercado por outros nobres. O velho que parecia um guaxinim era o Duque Sarkin. Ark rapidamente correu e abaixou a cabeça. Duque Sarkin Nin, olá? Você é? Eu sou o Barão Ark. Ah, você é o estrangeiro iniciante que conseguiu se tornar um aristocrata? Duque Sarkin murmurou com um sorriso zombeteiro. Os nobres que seguiam Sarkin murmuraram entre si, mas Ark apenas colou um sorriso casual no rosto e assentiu. Sim, eu sou aquele estrangeiro iniciante. Bah. Sim, então que negócios um estrangeiro como você tem comigo? Vim te contar isso apesar do seu desrespeito. Não sei o que você está dizendo, mas não tenho nada a dizer a você. Duque Sarkin olhou Ark de cima a baixo com um olhar desagradável e virou as costas. Você não vai se arrepender? O que? Eu peguei algo assim. Ark riu enquanto tirava um pergaminho da bolsa e o sacudia. A raiva brilhou nos olhos de Sarkin com a provocação de Ark, mas seu rosto endureceu depois que ele olhou o conteúdo do pergaminho. De repente, ele correu como um javali furioso e esticou o braço em direção ao pergaminho. No entanto, um homem de 60 anos não era páreo para Ark. Ark apenas virou o corpo como se estivesse dançando e Sarkin caiu no chão. Quando Sarkin caiu, os nobres estremeceram e agarraram os punhos das espadas. Seu desgraçado! O que você está fazendo? Por que você não espera e vê? Ark murmurou e riu. Duque Sarkin se levantou e gritou. Parar! Mas, você não me ouviu? Quero falar com ele para que vocês entrem no salão primeiro. Sarkin olhou para os nobres e deu-lhes uma ordem. Os nobres pareceram intrigados com a mudança de atitude de Sarkin, mas entraram obedientemente no salão do rei. Ark assobiou e bateu palmas como se admirasse o comportamento de Sarkin. Como esperado do Duque Sarkin Nin, seu julgamento é muito rápido. Seu bastardo! O quê? Como você conseguiu isso? Esta carta? Eu não te contei. Eu peguei. Esta carta tem o selo do Duque Nin. Então esse estrangeiro novato veio falar com você. Então não é preciso falar muito. Me dê isto. Então você admite que esta carta é sua? O rosto de Sarkin endureceu com a pergunta de Ark. Sua testa enrugou e ele olhou para Ark por um tempo com os olhos semicerrados antes de dizer com uma voz fria. E se não for? Então não tenho motivo para entregar esta carta ao Duque Nin. O que você fará se for meu? Não sei. O conteúdo da carta é bastante suspeito. Ark sorriu e levantou a carta. O Duque Sarkin leu o conteúdo da carta com perplexidade. Para, Nadine, transportar secretamente os Laurels of Purity, que foram resgatados para minha mansão na noite de lua cheia. De Sarkin. Os louros da pureza foram um dos 22 símbolos do Principado Sinius de que Daltin falou. Foi um símbolo que concedeu o direito de possuir o território ao reino Sudenberg. O problema é que os louros da pureza ainda não foram relatados ao rei. Em outras palavras, esta carta era prova de que o Duque Sarkin havia ordenado a seus subordinados que obtivessem sorrateiramente os tokens. No entanto, Sarkin balançou a cabeça e negou teimosamente. Eu nunca escrevi essa carta. Mas esta não é a caligrafia do Duque Nin e até mesmo seu selo? É uma trama. Alguém claramente falsificou aquela carta para me prender em alguma trama. Isso pode ser verdade. Ark sorriu e assentiu. Quando Ark assentiu, Sarkin se encolheu e perguntou em voz baixa. Talvez, seja você? Isso pode ser verdade. Ark respondeu brincando. Então Sarkin olhou para ele com olhos indignados. Você deve estar louco. Você acha que estará seguro se fizer algo assim? Você não deveria estar mais preocupado consigo mesmo do que comigo? Porque eu deveria estar preocupado quando foi você quem falsificou uma carta. Se eu solicitar uma investigação, será imediatamente revelado que se trata de uma falsificação. No entanto, o conteúdo da carta é entre Duque Nin e seu subordinado. Você não deveria estar preocupado? O que? Porque não importa se essa carta é falsa ou não. Ark estreitou os olhos. E Sarkin se contorceu como se estivesse preocupado. O que você está dizendo? Obviamente esta carta pode ser uma falsificação. Se examinado, será revelado se é uma falsificação ou não. Mas mesmo que este último seja falso, ainda levantará suspeitas. Principalmente se a carta estiver presente durante uma reunião relacionada aos territórios do Principado de Sinius. Como esta carta contém problemas potenciais, o Marquês Daltin e Alben sem dúvida levantarão objeções e o rei poderá até ordenar que a mansão do Duque Nin seja revistada. Duque Nin não está preocupado com isso? Isso mesmo. Este foi o plano que Ark criou.
A carta que Ark estava segurando foi criada por Jak Tung. Ark pediu a Daltin quaisquer cartas de Sarkin para que Jak Tung pudesse falsificar sua caligrafia e selo. Jak Tung estava atualmente no nível 350 e sua habilidade de falsificação atingiu a classe alta. Foi na medida em que Jak Tung pôde produzir falsificações SA. No entanto, essa não foi a razão pela qual Ark falsificou a carta. Havia vários especialistas que tratavam de documentos oficiais. Mesmo que fosse feito com uma habilidade de falsificação de classe alta, ainda assim seria revelado como falso. No entanto, isso não importa. Houve atualmente uma guerra psicológica sutil entre Daltin, Alben e Sarkin sobre o Principado de Sinius. Em tal situação, a carta levantaria suspeitas mesmo que se descobrisse que era falsa. O rei e os aristocratas não conseguiriam deixar isso de lado. E se tais problemas surgissem, então Ark já havia instruído Daltin a criar um grande alarido. Para dissipar as suspeitas, o rei teria de ordenar que a mansão de Sarkin fosse revistada. E Sarkin não tem justificativa para recusar uma busca domiciliar. Isso seria como admitir que as alegações eram verdadeiras. Esta foi uma das razões pelas quais Ark fez a carta falsa. Ark estava convencido de que Sarkin tinha as fichas que faltavam. No entanto, era impossível para Ark entrar furtivamente na casa de Sarkin para garantir as evidências. Então a única maneira seria reunir as autoridades governamentais para revistar a mansão de Sarkin. Se as fichas fossem encontradas na casa de Sarkin, ele ficaria rapidamente arruinado. Mas se o token não for encontrado na casa de Sarkin, então seria Ark em uma situação difícil. Ele seria acusado de falsificação e chantagem e apodreceria em uma cela de prisão. É por isso que Ark se encontrou com Sarkin antes de enviar a carta ao rei. E Sarkin demitiu seus subordinados assim que viu a carta. Sarkin fez alguns julgamentos instintivos no momento em que viu a carta. E a convicção de Ark ficou ainda mais forte depois de ver esse julgamento. Obviamente Sarkin deixou as fichas em sua casa. Vê você? O Duque Sarkin cerrou os dentes e tremeu com as palavras de Ark. Ark apenas sorriu e riu. Calha a boca, velho. O quê? O quê? Não foi você quem começou primeiro? Você acha que não sei sobre o seu esquema com o financiamento de Nagaran? Mas você me julgou mal. Mesmo que eu tenha que morrer, não abandonarei minha natureza suja. Se eu tiver que morrer, então vamos morrer juntos. Ark rosnou e se aproximou de Sarkin. Sarkin estremeceu e murmurou. O que você quer? Agora você está pronto para uma conversa adequada? Você parece estar entendendo mal alguma coisa. Os nervos dos nobres estão à flor da pele com o problema da divisão dos territórios. Não tenho nenhum desejo de forçar a mente de Sua Majestade com uma acusação tão feia. Como esperado de um nobre, Sarkin ainda tentou evitar demonstrar qualquer fraqueza. Ele pensou por um breve momento antes de sugerir. Você quer financiamento para os suprimentos militares de Nagaran? Isso resolverá tudo? Isso é uma piada? Ark gritou com uma expressão descontente. Essa é uma compensação justa que as forças aliadas deveriam ter recebido em primeiro lugar. É uma situação difícil porque foi você quem pregou uma peça no meio. No entanto, agora você acha que oferecê-lo como compensação resolverá as coisas. Além disso, esse é o dinheiro do reino Sudenberg. Isso não significa que você não será danificado? A reunião começará em 1 minuto. Todos os aristocratas que ainda não entraram, por favor, se apressem. O salão do rei fechará assim que a reunião começar. Mais uma vez, o diretor-chefe gritou em frente ao salão do rei. Uma expressão apressada apareceu no rosto de Sarkin. Foi por isso que Ark usou a carta falsa para ameaçar Sarkin antes do início da reunião. Se o astuto Sarkin tivesse tempo, tentaria secretamente esconder as fichas em outro lugar. No entanto, se faltassem apenas alguns minutos para a reunião, ele não teria tempo para pensar. Então o que você quer? Se você assinar um acordo de que fornecerá os fundos para restaurar Sylvana, então deixarei isso em paz. O quê? O quê? Você? O rosto de Sarkin enrugou-se depois de ouvir a resposta de Ark. Todos os fundos necessários para restaurar Sylvana? Não foi vergonhoso? Ao considerar a quantidade de dinheiro necessária para restaurar Sylvana, foram necessários muito mais do que 300 mil ouro. 300 mil ouro foi apenas o dinheiro necessário para apagar um incêndio urgente e restaurar alguns negócios. Na verdade, milhões de ouro foram necessários para garantir que Sylvana fosse recuperada. Não importa quanta influência ele tivesse, o Duque Sarkin iria à falência se tivesse que pagar milhões de ouro. Eu não sou louco. Você acha que eu pagaria tudo isso por uma carta falsa? Ok, parece que seu cérebro não está funcionando. O tempo está sendo desperdiçado, então vou embora. Faça o que você quiser. Sarkin se virou como se não se importasse mais. Ark sentiu seu coração cair. Na verdade, forjar uma carta para ameaçar Sarkin foi apenas uma aposta. Se Sarkin ignorasse, não poderia entregar a carta ao rei. A razão era simples. Se o rei não desse a ordem de revistar a casa de Sarkin, então Ark seria o único em apuros por falsificação e chantagem. Era uma possibilidade muito alta. E não havia garantia, mesmo que a casa do Duque Sarkin fosse revistada. Procurar uma casa não foi tão fácil quanto parecia. E o Duque Sarkin não era estúpido. Então ele não exibia apenas um item perigoso como as fichas em algum lugar aberto. Estaria escondido em um lugar secreto que só ele conhecia. Não havia garantia de que seria encontrado pelos soldados que procuravam. Mesmo assim, Sarkin ainda tentou negociar com Ark por causa de sua insegurança. Mesmo que a probabilidade fosse de apenas 0,1%, ainda havia uma chance de Sarkin perder tudo. Então ele tentou um acordo. Sarkin tentou sair, o que significava que Ark havia ultrapassado seu limite. Se Sarkin partir assim, então serei eu quem terá problemas. Espere 1 minuto. Minhas palavras agora foram um erro. Só pedi fundos para restaurar o castelo Sylvana. A angustiada Ark correu apressadamente na frente de Sarkin e exclamou. Mas isso também foi um fracasso. Sarkin o esnobou instantaneamente depois que Ark mostrou uma fraqueza. Sinto muito, mas não tenho mais intenção de negociar com você. Espere. Minhas palavras agora também foram um erro. Na verdade, sim.
Só quero que você pague o custo da reconstrução do templo que foi destruído durante a batalha. Os 300 mil ouro para os suprimentos militares de Nagara e o custo da reconstrução do templo. O custo da reconstrução do templo? Sarkin parou de se mover. Ark estava falando sobre o templo Aziuzu que cobria a entrada da masmorra secreta. Na verdade, a masmorra secreta foi revelada ao mundo, então não havia mais razão para um templo cobri-la. No entanto, seu orgulho não lhe permitiria sair com apenas os 300 mil ouro fornecidos pelo reino. A reconstrução do templo custaria apenas 10 mil ouro. Se fosse tanto, não seria um fardo para Sarkin. Suponho que podemos nos comprometer com isso. A reunião começará em 30 segundos. Mais uma vez a voz do diretor-chefe foi ouvida. Embora anteriormente Sarkin fosse um impaciente, a situação tinha se invertido agora. Se a porta do King's Hall se fechasse, Ark não seria capaz de reivindicar os 300 mil ouro para os suprimentos militares de Nagaran. Ark retirou apressadamente um acordo comercial e rabiscou o conteúdo das negociações antes de entregá-lo a Sarkin. Um acordo comercial. Contratante, Sarkin igual Ark. Em sinal de sinceridade, Sarkin pagará os custos de reconstrução do templo em Silvana. O contrato terminará com a reconstrução total do templo. Asterisco: o contrato acima será celebrado no momento em que o Duque Sarkin receber do reino o financiamento para os suprimentos militares de Nagaran. 10 segundos restantes. Sarkin leu apressadamente o contrato e assinou antes de entrar correndo no King's Hall. Neste momento, Sarkin ainda não conseguia imaginar o que aconteceria no futuro. Os resultados deste contrato único foram inesperados. Uhul! Sarkin, você foi pego agora. Um sorriso se espalhou na boca de Ark enquanto ele seguia Sarkin para o King's Hall. Ok, agora só preciso encontrá-los em um momento adequado. Sarkin olhou para as 4 joias na mesa com uma expressão satisfeita. Um colar de ouro em forma de coroa de louros, uma pulseira com um padrão complicado feito de safira e platina, etc. Eram as fichas que simbolizavam os territórios do Principado de Sinius. Isso mesmo. Assim como Ark esperava, Duque Sarkin obteve os 4 tokens. Ele usou seus subordinados que entraram na guerra para roubar secretamente as fichas de Averstein. Durante a reunião no King's Hall não muito tempo atrás, Sarkin obteve um território com um token e os 4 territórios vagos. Ele não podia usar os tokens para insistir na propriedade dos territórios imediatamente, mas 5 propriedades agora pertenciam a Sarkin. Com todos esses territórios, Daltin e Alben não serão mais meus rivais. A quantidade de territórios e nobres determinou a influência de Sarkin, e atualmente 60% dos territórios do reino Sudenberg pertenciam a Sarkin. Mas Daltin e Alben também possuíam algumas propriedades. Se Sarkin obtivesse ainda mais territórios, não haveria mais nenhuma facção no reino de Sudenberg que fosse páreo para ele. Ark, seu tolo, logo você perceberá o grande erro que cometeu. Você nunca mais poderá pisar no reino Sudenberg. Ha 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 ha. Sarkin riu loucamente dentro de um quarto escuro. Então, uma batida na porta interrompeu repentinamente a atmosfera. Espere um minuto, é isso. Entre. Sarkin colocou as fichas dentro de um cofre secreto e respondeu. A porta se abriu e alguém entrou com uma pilha de documentos. O que é aquilo? Essa é a conta da Silvana. Castelo Silvana? Ah, essa é a conta da reconstrução do templo de Aziuzu? Bem, é um pouco desagradável, mas se for apenas neste grau. Suspiro, o que é isso? O sangue sumiu do rosto de Sarkin enquanto ele olhava para a nota. Ele olhou para a nota com olhos estupefatos antes de se levantar e gritar. Faça os preparativos. Estou indo para Silvana imediatamente. Tuk-tuk-tu, tuk-tuk-tu. O som de marteladas ressoou em Silvana. Após negociações com Ark há uma semana, Sarkin sugeriu o envio de financiamento de apoio para Nagaran durante a reunião. Com Daltin e Alben também apoiando a sugestão, o rei finalmente deu permissão. Ark finalmente conseguiu os 300 mil ouro para consertar Silvana. O problema urgente em Silvana era comida e água. Depois de reunir a opinião de Rockon, ele investiu os 300 mil ouro na reparação do reservatório e das terras agrícolas. Após o investimento de 300 mil ouro, a grande propriedade recuperou instantaneamente a sua vivacidade. Mas isso é apenas o começo. Ark se virou e sorriu. Ele estava olhando para os trabalhadores reunidos. Assim como disse a Sarkin, ele contratou trabalhadores para restaurar o templo de Aziuzu depois que ele foi destruído. Mas o número não era uma piada. O número de trabalhadores que se reuniam para o templo era muito maior do que o necessário para o reservatório e as fazendas. Por que tantas pessoas foram obrigadas a consertar um pequeno santuário? Ark estava escondendo um esquema perverso. Senhor Nin, o Duque Sarkin veio de Celebridge. Rockon entrou naquele momento e contou a ele. Ele veio. Ark riu e assentiu. Traga-o para dentro. Ark. Sarkin passou por Rockon e correu para o escritório. Ark perguntou a ele com um olhar surpreso. Por que o Duque Sarkin veio até o meu castelo? É seu bastardo. O que é isso? Sarkin jogou um monte de papéis na mesa. Ark navegou pelos documentos antes de perguntar. O que? O projeto de lei para a reconstrução da igreja de Aziuzu? Duque Nin veio até aqui só por causa do custo da reconstrução? Você esqueceu disso? Quem esqueceria? Estou falando da quantidade ridícula de dinheiro. Sarkin tremeu enquanto gritava. Conta de despesas para a reconstrução do templo Aziuzu de Silvana. Salário do trabalhador, 8 mil ouro. Conta de despesas para a reconstrução do templo Aziuzu de Silvana. Vários custos de materiais, 12 mil ouro. O valor registrado na conta estava além da imaginação de Sarkin. O custo do trabalho por apenas um dia foi de 8 mil ouro. Os custos dos diversos materiais consumidos em um dia foram de 12 mil ouro. Devido a vários outros custos adicionais, a conta total de um dia atingiu 50 mil a 60 mil ouro. Isso mesmo. Essa foi a razão pela qual Sarkin correu freneticamente para Silvana. Quando Ark pediu a Sarkin que pagasse o custo da reconstrução do templo Aziuzu, Sarkin pensou que 10 mil a 20 mil ouro seriam suficientes.
Se fosse apenas 10 mil a 20 mil ouro, então valeria a pena pagar para se livrar da carta forçada. O lucro que obteria dos territórios do Principado de Sinils recuperaria qualquer perda. No entanto, o projeto de lei tornou-se tão ridículo. Apenas uma semana de trabalho atingiu 390 mil ouro. Portanto, Sarkin sofreu um grande golpe depois de apenas uma semana. Ark parecia não saber qual era o problema. Os custos listados na fatura estão corretos. Não me faça rir. Como poderia a reconstrução do templo custar de 50 mil a 60 mil ouro em um dia? Ah, eu não expliquei para você. O que? O que você quer dizer? Rockon, explique isso ao Duque Sarkin. Ark cruzou os braços e olhou para Rockon. Rockon sorriu e bateu palmas. Ao mesmo tempo, os soldados entraram com um grande painel. Rockon apontou para uma grande figura pintada no painel e começou a falar. Então vou começar a explicação. Como você pode ver, iniciamos a reconstrução do Templo Aziozu. Você vê essa parte preta aqui? Esta é a masmorra subterrânea onde fica o Rio Inferno. Atualmente estamos trabalhando na purificação da masmorra subterrânea e no preenchimento dela. O quê? O quê? Purificar e preencher a masmorra secreta? Sim, está certo. Este é apenas um pequeno templo. Lord Nin quer reconstruir o templo perfeitamente. Mas como você pode ver aqui, o terreno não é adequado para a construção. O 60º andar está cheio de buracos. Este também é o lugar onde o Rio Inferno brotou. Depois de receber conselhos da Igreja Aziozu, decidimos purificar a terra com água benta e sal antes de preencher a masmorra subterrânea. Isso mesmo. Este foi o segredo da enorme quantidade de ouro por trás da reconstrução. Mais uma vez, a terra submersa pelo Rio Inferno ficaria estéril durante 60 anos. Graças aos esforços de Ark e das forças aliadas, eles conseguiram impedir que Nagaran fosse submerso, mas algumas áreas ainda foram afetadas pelo Rio Inferno. Essa foi a masmorra secreta. Depois de ser inundada pelo Rio Inferno, a masmorra secreta tornou-se estéril. Mesmo os monstros não foram mais ressuscitados na masmorra secreta. Portanto, a masmorra secreta era um espaço desnecessário para Ark. O ar era monótono e empoeirado como um lugar abandonado e causava uma atmosfera ruim quando subia. Portanto, Ark pensou em fechar a masmorra secreta ao reparar Sylvana. Essa ideia mudou depois que ocorreu o problema com Duque Sarkin. Não posso ter certeza de que Sarkin ficará 100% arruinado por causa da carta falsa. Se eu passar a carta ao rei e as fichas não puderem ser encontradas, então serei eu quem sofrerá. É melhor usar a carta falsa para obter 300 mil ouro. Ark pensou isso depois de ouvir a situação de Daltin. Mas ele achou que faltava alguma coisa em receber apenas 300 mil moedas de ouro. Se eu não posso fazer Sarkin sofrer, então meu rancor não será resolvido. Então Ark pensou no Templo Aziozu. O Templo Aziozu foi construído no topo da masmorra secreta. Se ele usasse a justificativa do Templo Aziozu, então também seria aplicada a masmorra secreta. Obter sal, água benta e o trabalho para preencher a masmorra secreta será caro. Sarkin vai ficar falido em apenas um mês. Esses foram os detalhes do plano brutal de Ark. Isso mesmo. Ark pediu fundos para reparar Sylvana e depois o castelo, a fim de tornar Sarkin menos desconfiado e preparar o caminho para que ele aceitasse a oferta de reparar o templo de Aziozu. Para ampliar ainda mais o dano, Ark esperou uma semana para receber a conta antes de enviá-la. Graças a isso, Sarkin sentiu como se tivesse sido atingido por uma bomba. É seu erro tentar me tocar. Sarkin ficou cada vez mais pálido depois de ouvir a explicação de Rockon enquanto Ark apenas sorria. Finalmente Rockon chegou à parte final do projeto de reconstrução de Aziozu. Cerca de 30% do 60º andar da masmorra subterrânea foi enterrado. Se o restante da limpeza e preenchimento ocorrer dentro do cronograma, o Templo Aziozu terminará a reconstrução em um ano. Um ano. 50.000, 60.000 por dia durante um ano? Sarkin gaguejou com uma cara de terror depois de ouvir as palavras de Rockon. Rockon fez uma expressão séria e respondeu com uma voz tímida. Vamos ver? Isso não está totalmente correto. Isso cobre apenas o custo inicial da purificação. Por isso provavelmente exigirá mais dinheiro à medida que o projeto avança. As despesas de construção serão muitas vezes maiores do que agora. Além disso, temos que pagar um salário ao padre que é o assessor desta construção. Isso é impossível. Sarkin gritou com raiva. Então ele correu para Ark e agarrou seu colarinho. Isto é um golpe. O que você quer dizer? Se houver buracos no fundo, basta usar o dinheiro para preenchê-los. O Templo Aziozu foi construído em cima daquele buraco. Se quisermos reconstruí-lo no mesmo local, não há escolha a não ser usar este método. Estamos apenas seguindo o conselho da Igreja de Aziozu, purificando a terra e preenchendo-a. Então, como pode o Duque Sarkin dizer que o custo da reconstrução é uma farsa? Tenho confiança de que vencerei se lutar no tribunal. Você, seu bastardo! Sarkin gritou e balançou o punho. Mas sua pressão arterial ficou muito alta com a excitação e ele agarrou o pescoço enquanto tropeçava. Arco pegou prestativamente e disse: Por favor, seja cuidadoso. Quero que você veja o templo quando ele estiver concluído em um ano. Ugh, é esse bastardo. Você se atreve. Sarkin olhou para Ark com uma expressão chocada. Depois de um tempo, ele balançou a cabeça e gemeu. O que você quer? No final, o Duque Sarkin reconheceu a sua derrota. Então Ark enfrentou Sarkin capturado e fez uma proposta. Você que recebeu o direito de reinar sobre as 4 propriedades na reunião, por favor, entregue-me as 4 fichas. O quê? O quê? O que você está dizendo agora? Eu não vou forçar você. Ark sussurrou e riu. Não importa qual condição Ark apresenta-se, Sarkin não teria escolha se não aceitar. Ark sabia por Daltin que a propriedade de Sarkin valia aproximadamente 2 milhões de ouro. Apenas um dia de reconstrução já custou 50 mil a 60 mil ouro. Se a reconstrução fosse concluída hoje, 20% de toda a fortuna de Sarkin teria desaparecido. Se a construção estivesse programada para ser concluída em um ano, então Sarkin iria à falência e teria uma enorme pilha de dívidas. Além disso, se Sarkin obtivesse os 4 territórios, ele teria que investir uma quantidade considerável de fundos para restaurá-los.
Sob tal estresse financeiro e falência, não era de admirar que Sarkin tivesse pressão alta, e Sarkin não tinha como impedir o projeto de construção de Ark. A igreja Zeusu ficava no topo da masmorra secreta. Portanto, se o templo fosse reconstruído, a masmorra secreta também seria incluída nele. Ele também estava sendo aconselhado por um padre, então não houve problemas legais. Eu entendo. A construção para a construção imediatamente. Sarkin disse com suor frio escorrendo pelo rosto enquanto tossia sangue. Assim, o projeto de construção que gastava de 50 mil a 60 mil ouro por dia foi interrompido. Ninguém no reino Sudenberg pode negar suas conquistas desta vez. Pela lealdade e devoção que você demonstrou, concedo ao Barão Arco o título de Visconde. Um aristocrata de meia-idade vestido com vestes chamativas da corte proclamou. O aristocrata entregou-lhe um pergaminho dourado. Depois que Ark recebeu o pergaminho, houve alguns efeitos sonoros heróicos e a janela de informações apareceu. Você adquiriu certificado de doação de Pariato. O certificado de outorga de Pariato concedeu-lhe o título de Cavaleiro de Honra Visconde. Suas conquistas garantiram que você entraria na história de Sudenberg. Como Visconde, você poderá assumir diversos negócios. Atualmente você pode ganhar a posição de cavaleiro. Se você escolheu fazer de cavaleiro sua subprofissão, você pode ingressar em um corpo de cavaleiros e servir ao reino. Seja participando de guerras ou lutando contra monstros, você pode ganhar até 3 vezes mais fama e conquistas se participar do corpo de cavaleiros. Há também uma mudança maior para obter missões que darão mais conquistas. No entanto, se o corpo de cavaleiros for eliminado durante a missão, você receberá 3 vezes a penalidade. Sua fama e conquistas serão removidas e você poderá até perder o título. Asterisco como bônus de título de nobreza, todas as estatísticas aumentarão em 15. Asterisco fama aumentou em 10 mil. Asterisco ao completar uma missão dada por um NPC com título de nobreza, seu status, Cavaleiro de Honra, 1000 pessoas. Permitirá que você receba o apoio dos guardas. Você aprendeu uma nova habilidade do Senhor. Como Visconde, você pode formar um corpo de cavaleiros em seu território que estará sob seu controle direto. O corpo de cavaleiros formado em seu território receberá as mesmas vantagens que outros corpos de cavaleiros. No entanto, se você já fez parte de um corpo de cavaleiros, não poderá formar um. Mais Knight Corps Formation, Lord Skill. Esta habilidade permite contratar usuários ou NPCs para formar um corpo de cavaleiros. Ao contrário de um grupo normal ou grupo de ataque, o corpo de cavaleiros receberá um bônus extra de moral. Ao lutar no território, também será aplicado um bônus tático de 10%. Ao participar de uma guerra estrangeira, eles receberão 2 vezes mais fama e conquistas do que os cavaleiros normais. Além disso, você pode obter um desconto de 50% ao usar todas as instalações públicas, cavaleiros, estábulos, quartéis, etc., sob a jurisdição do reino. Porém, os cavaleiros devem estar acompanhados pelo senhor. É possível formar e controlar um corpo de cavaleiros? Eu não pretendia isso com meu esquema. A boca de Ark parecia ter chegado aos seus ouvidos depois de ver a informação. Ark se tornou um visconde graças aos 4 tokens. Para impedir a reconstrução de Azeuzu, Sarkin foi forçado a ceder as 4 fichas para mim. Foram os tokens que simbolizaram a propriedade dos territórios dentro do Principado de Sinius. Ark levou instantaneamente as 4 fichas para o rei. Oh, você realmente é o modelo de um nobre Sudenberg. A reação do rei foi enorme. Encontrar as 4 fichas foi como adicionar mais 4 territórios ao seu reino. Qual rei não gostaria de expandir seus territórios em mais 4? Assim o rei elogiou Ark e fez dele visconde. Naturalmente, um visconde receberia mais bônus do que um barão. Ele ganhou mais 15 em todas as estatísticas e 10 mil de fama. Havia também a nova habilidade permanente, Knight Corps Formation. Ao formar o corpo de cavaleiros, ele poderia usar instalações públicas com desconto de 50%. No entanto, o verdadeiro benefício para Ark foi outra coisa. Parabéns por se tornar um visconde. 2 cavaleiros de meia-idade se aproximaram. Eles eram Daltin e Alben, chefes de 2 facções de Sudenberg. Ark riu e acenou com a cabeça. Obrigado. Honestamente, eu pensei que era impossível quando você me sugeriu isso pela primeira vez. Mas você realmente fez isso. Ouvi dizer que o Duque Sarkin está doente de cama. É natural. Ele perdeu 20% de sua fortuna e até mesmo os territórios foram tirados dele. Portanto, Sarkin perdeu a confiança dos nobres na sua facção. Ele tentou esmagar Ark, mas acabou sendo o único esmagado. Daltin olhou para Ark antes de dizer deliberadamente. O plano não foi um pouco intenso contra alguém da idade do Duque Sarkin? Foi ele quem me tocou primeiro. Apavorante. Ark apenas sorriu e assentiu. Então você deve desenvolver seus novos territórios rapidamente. Sim, estamos muito gratos. Ark sorriu e assentiu. Isso mesmo. Foi por isso que Ark arrebatou os 4 territórios de Sarkin. Na verdade, os 4 territórios eram inúteis para Ark. Atualmente, o único lugar onde os usuários poderiam se tornar lords era em Nagaran. Portanto, apenas NPCs nobres poderiam reivindicar a propriedade dos tokens. Então Ark pensou em extorquir dinheiro de Sarkin como condição para cancelar o contrato. Mas mesmo com o contrato quebrado, Ark já havia ganhado 20% da fortuna de Sarkin. Ark percebeu que Sarkin valia 2 milhões de ouro, incluindo imóveis e vários outros ativos. Ao calcular os ativos em dinheiro, ele tinha apenas aproximadamente 600 mil a 700 mil de ouro. Ele já havia perdido 400 mil, então só tinha 200.000, 300.000 restantes. Se ele tentasse obter ouro de Sarkin, haveria um limite. Com o quanto Sylvana está danificada, isso seria suficiente para restaurá-la. Então Ark criou um método para vender os 4 tokens. De qualquer forma, Sarkin abriu mão do direito aos territórios. Se eu devolver as fichas, ele não terá escolha senão ir até Daltin e Alben.
Se eu solicitar 10% do lucro dos territórios de Dalton e Alben, eles não poderão recusar. Ark imediatamente foi se encontrar com Dalton e Alben. Se o plano do Duque Sarkin tivesse sucesso e ele ganhasse esses 4 territórios, então sua influência teria superado completamente a de Dalton e Alben. Mas agora Dalton e Alben poderiam obter esses 4 territórios e ultrapassar Sarkin. Só isso já seria uma sorte inesperada para Dalton e Alben, especialmente se eles restaurassem os territórios no futuro e obtivessem uma renda com isso. Dar 10% dessa renda para Ark não importava. A renda contínua dos 4 territórios era melhor do que ganhar vários milhares de ouro de uma só vez. É claro que os territórios do Principado de Sinils ainda estavam empobrecidos, mas uma vez recuperados, seriam uma galinha dos ovos de ouro. Ark entendeu isso e assinou um contrato com Dalton e Alben. Então todo o plano de Ark funcionou como esperado. Deveríamos nós 3 visitar o Duque Sarkin? Não deveríamos. E se realmente matarmos aquele velho? Dalton murmurou com uma expressão doentia. Ark, um grito agudo foi ouvido de repente à sua frente. Ark reflexivamente se encolheu e parou. 5 a 6 pessoas sangrentas corriam por um beco escuro em frente ao portão. Surpreendentemente, eles eram Timótese e alguns membros do Avenger. Ark tem algo a dizer. Timótese respirou com dificuldade enquanto olhava para Ark. Volume 23, capítulo 8, Missão da Lenda. O que está errado? Romium Van perguntou enquanto se aproximava dele rapidamente. Yun-Vou, que estava sentado em uma cadeira tomando café, levantou-se. Descobri novas informações e queria dá-las a você. Informação? Sim. Yun-Vou acenou com a cabeça e baixou a voz. Antes de você vir aqui, eu me encontrei com um dos usuários envolvidos neste evento. Um dos membros dos Vingadores ajudando os demônios? Você os conheceu no Novo Mundo? Não, nos conhecemos na vida real. Os olhos de Romium Van se arregalaram com as palavras de Yun-Vou. A Global Exos estava tentando proteger os membros Vingadores envolvidos neste incidente. Claro, todas as suas investigações se concentraram em Alan e no Homem Vermelho, mas eles também estavam interessados nos membros dos Vingadores. Em Hong Kong foi possível retroceder nos circuitos de ligação do Novo Mundo, mas isso era impossível na Coreia, onde havia milhões de circuitos. Portanto, esta foi a primeira vez que a Global Exos obteve qualquer informação sobre os membros do Avenger. Romium Van olhou em volta inquieto depois de ouvir as palavras de Yun-Vou, e ele levou Yun-Vou para uma sala de reuniões. Quem foi a pessoa que Arknin conheceu? O usuário com o ID Timótese. Timótese? Seu nome verdadeiro? Ela não me disse seu nome verdadeiro. Não aprendi muito sobre ela, mas no Novo Mundo fica claro que ela tem um relacionamento próximo com Alan. Alan. Romium Van estremeceu ao ouvir o nome Alan. Então ele considerou algo e perguntou com uma voz ansiosa. Timótese foi quem contatou Arknin primeiro? Ela me visitou no Novo Mundo e marcou um local de encontro. Por que ela queria conhecer Arknin? Yun-Vou relembrou o que aconteceu no Novo Mundo algumas horas atrás. Yun-Vou ouviu o grito agudo em seu ouvido. Então ele viu Timótese e 5 membros sangrentos dos Vingadores vindo de um beco em Celebrid. Yun-Vou puxou reflexivamente sua espada quando os viu. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, os guardas se reuniram em direção aos caóticos membros Timótese e Avenger. Timótese apenas puxou um pergaminho e continuou a gritar. Ark tem algo a dizer. Hoje às 16 horas em Eoido. Timótese disse antes de ir para algum lugar com os membros do Avenger. Timótese e os Vingadores que apareceram de repente desapareceram. Graças a isso, Yun-Vou ficou completamente confuso. Por que diabos Timótese de repente quis conhecê-lo na realidade? Eles estão planejando me dar um PK na vida real? Ele teve essas dúvidas no início, mas era estranho que eles arriscassem deliberadamente a descoberta. Além disso, o ponto de encontro era no meio da Praça Eoido. Se houvesse um motivo oculto, eles não iriam querer se encontrar em um lugar como aquele. Depois de pensar sobre isso, Yun-Vou acabou indo ao local de encontro combinado. Posso reconhecê-lo com um olhar. Ele ouviu a voz de uma mulher ao chegar ao local do encontro. Ele se virou e viu um estudante do ensino médio. Eu sou Timótese. Ele ficou irritado por estar tão ansioso para conhecer Timótese. O Timótese no Novo Mundo e na realidade parecia completamente diferente. Sua aparência era a mesma, mas sua personalidade era completamente diferente. Embora o Timótese no Novo Mundo fosse sempre barulhento, aquele que ele conheceu na realidade era surpreendentemente quieto. Por que você queria me ver? Isso é um pedido. Por favor, ouça o que tenho a dizer. Não sei o que está acontecendo, mas por que deveria aceitar seu pedido? Decida depois de me ouvir. Timótese murmurou em tom irritado. E Yun-Vou nunca imaginou as palavras que estava prestes a ouvir. O Homem Vermelho e Mazeutil traíram e mataram Alan. Felizmente Alan, que estava à beira da morte, enviou um de seus olhos em um movimento desesperado. As informações armazenadas no cristal de memória permitiram que Timótese e os membros dos Vingadores escapassem. No entanto, Timótese e os Vingadores logo foram encurralados. Eles mal haviam escapado do templo, mas agora não tinham para onde ir. Timótese e os membros dos Vingadores massacraram milhões de usuários e NPCs com os demônios. Portanto, o seu valor caótico era astronômico e era difícil para eles se aproximarem de uma vila ou cidade. Agora, com a traição do Homem Vermelho e Mazeutil, eles também eram inimigos dos demônios. Não é possível. Timótese e os membros do Avenger perceberam a realidade de sua situação. Eles arriscaram ficar do lado dos demônios por causa da compensação. Se tudo tivesse progredido conforme planejado, o Novo Mundo se tornaria o mundo dos demônios. Se fosse o mundo dos demônios, seria fácil para os membros dos Vingadores ganharem territórios. Alan também prometeu uma compensação significativa na vida real. Os membros do Avenger não duvidaram disso e aderiram. Porém, tudo isso foi arruinado com a traição do Homem Vermelho. Terminamos agora. Droga, não há lugar para irmos no Novo Mundo. Mas isso não é tudo. Participamos do plano de conquista do Novo Mundo, então certamente receberemos alguma punição dos editores do jogo. Todo o Novo Mundo ficou tão abalado. Os Vingadores suspiraram e murmuraram entre si. A maior preocupação deles era a ação dos Global Exos.
Se eles ganhassem a guerra como planejado, então os Exos globais nem ousariam tocá-los. Se eles conquistassem o novo mundo com os demônios, as sanções legais não importariam. Agora que foram expulsos pelos demônios, eram apenas meros usuários causando problemas. Os Exos globais não teriam problemas em processá-los. Mesmo que os demônios conquistassem o novo mundo, eles não seriam capazes de jogar o jogo corretamente. Agora eles só podiam escolher um caminho. Devemos excluir as informações do personagem antes que isso aconteça? Mas os personagens que criamos por 2 anos. Ugh, não há outro jeito. A opinião dos Vingadores era que eles preferiam cometer suicídio. Não, ainda há um jeito. Timóteo quebrou o silêncio e continuou. Originalmente estávamos indo contra a editora. Se o plano desse certo, estávamos confiantes de que poderíamos cuidar da empresa de jogos. Mesmo tendo sido traídos, o Homem Vermelho e Mazeutil ainda continuam com o plano. Do ponto de vista do editor, será mais importante interromper o plano do que capturar alguns peixes menores como nós. E possuímos informações que a editora do jogo não conhece. Isso nos dá espaço para negociar. Isso mesmo. Embora parecessem mal agora, Timóteo e os Vingadores desempenharam um papel central na guerra demoníaca. Em outras palavras, eles sabiam muitas informações sobre o lado dos demônios. A Global Exos definitivamente gostaria de saber a informação. Se Timóteo usasse essa informação, ela poderia garantir a segurança. O personagem não é excluído e sem cobranças do Global Exos. Foi semelhante a um acordo de imunidade. No entanto, teríamos que visitar diretamente a empresa do jogo. Se formos, não há garantia de que eles negociariam conosco. Se usarmos um candidato poderoso como intermediário. Yun-Wo apareceu instantaneamente na cabeça de Timóteo. Quer ele pretendesse ou não, Yun-Wo foi uma das pessoas principais neste evento. Yun-Wo sabia melhor do que usuários em geral e NPCs o quão grande era esse incidente. Quantas vezes eles falharam por causa de Yun-Wo? Além disso, a fama de Yun-Wo aumentou como uma tempestade após sua vitória na Batalha de Nagaran. A Global Exos não seria capaz de ignorar a opinião de Yun-Wo. Mas essa não foi a única razão pela qual Timóteo pensou em Yun-Wo. Aquele Homem Vermelho. Timóteo se juntou à Guilda dos Vingadores por causa de Alan. No entanto, o Homem Vermelho traiu Alan. Normalmente não valia a pena ficar com tanta raiva pela morte de um personagem. Porém, desta vez foi diferente. Os membros dos Vingadores que foram mortos enquanto usavam o Token of Darkness tiveram seus personagens excluídos. E Alan também estava usando o símbolo das trevas quando morreu. Isso mesmo. No novo mundo, Alan estava agora morto. Para Alan, eu nunca vou perdoá-los. Timóteo não tinha intenção de se esconder de medo. Mesmo que seu personagem fosse excluído, ela esmagaria o Homem Vermelho que traiu Alan. E Timóteo sabia que Yun-Wo era a pessoa mais próxima desse objetivo entre todos os usuários. Ela entraria em contato com Yun-Wo, que estava no centro de uma tempestade, para ter a chance de esmagar o Homem Vermelho. É por isso que ela arriscou perigo para entrar em Celebrity e contatar Yun-Wo. O problema era se Yun-Wo aceitaria a oferta de Timóteo. Mas esse problema foi resolvido com surpreendente facilidade. Eu não posso desperdiçar uma chance como essa. Yun-Wo ficou encantado interiormente ao ouvir as palavras de Timóteo. De qualquer forma, Yun-Wo se beneficiar em transmitir essa informação ao Global Exos. Além disso, se ele assumisse o papel de intermediário entre os Vingadores e os Exos globais, obteria muitas informações que não saberia. Yun-Wo poderia usar essa informação para desempenhar um papel mais ativo na guerra demoníaca. E ele pode conseguir um item de código preto. O prêmio para o primeiro lugar em conquistas foi de 500 milhões de won. A recuperação do item do código preto custou 1 bilhão de won. Ele poderia obter um prêmio em dinheiro de 1,5 bilhão de won. Isso mesmo. Yun-Wo poderia facilmente esquecer um rancor trivial pela chance de ganhar 1,5 bilhão de won. Então ele visitou imediatamente o Global Exos. Então foi isso que aconteceu. Yun-Wo explicou isso para Hong Yun-Van, que assentiu. Sua reação foi mais morna do que o esperado. Yun-Wo olhou para Hong Yun-Van estranhamente antes de continuar. Percebi isso depois de ouvir as palavras de Timóteo. A verdadeira pessoa por trás deste evento é o Homem Vermelho. O Homem Vermelho usou Alan e os Vingadores. Parece que ele conhece todos os segredos do novo mundo. Eu sei. Hong Yun-Van interrompeu as palavras de Yun-Wo enquanto esfregava o cigarro no cinzeiro. E ele suspirou antes de falar. Eu também sei o que o Homem Vermelho quer. Para ressuscitar o Lorde das Trevas. Não é mesmo? Como você sabe disso? Yun-Wo perguntou com um olhar perplexo. Isso mesmo. Yun-Wo ouviu de Timóteo que o objetivo do Homem Vermelho era ressuscitar o Lorde das Trevas. Claro, Alan controlava os demônios, então ele sabia que este incidente estava relacionado ao Lorde das Trevas. No entanto, a situação relatada era muito diferente de realmente ressuscitar o Lorde das Trevas. E a única maneira de evitar isso era deter o Homem Vermelho. Mas como Hong Yun-Van sabia o propósito do Homem Vermelho? Na verdade, também recebi a informação há pouco tempo. E estou preocupado se devo consultar Arknin. Consulte-me. O que é? Isso é. É difícil de explicar. Hong Yun-Van suspirou novamente antes de abrir a boca. Então vou te dizer honestamente. Na verdade, o chefe do departamento de planeamento ordenou sigilo absoluto sobre este assunto. No entanto, Ark tomou conhecimento do problema após se reunir com os membros dos Vingadores. Não, temos que explicar para que Arknin mantenha isso em segredo. Hong Yun-Van disse. Na verdade, nossos agentes de segurança encontraram as residências de Alan e do Homem Vermelho não faz muito tempo. Você encontrou as casas deles? Sim, não posso explicar como encontramos. Então, onde está Alan agora? Falaremos sobre Alan mais tarde, mas por enquanto vou explicar sobre o Homem Vermelho. O autor do Homem Vermelho e aquele por trás deste incidente é Park Wo-seung. Park Wo-seung. Yun-Wo franziu a testa e inclinou a cabeça para o lado. O nome lhe era familiar de alguma forma. Hong Yun-Van acrescentou com uma voz pesada depois de ver a expressão confusa de Yun-Wo. Foi ele quem criou o sistema principal do Novo Mundo. O Criador. Isso mesmo, eu ouvi esse nome no comercial de TV antes do Novo Mundo ser inaugurado oficialmente. Yun-Wo finalmente se lembrou de onde ouviu o nome Park Wo-seung. Park Wo-seung foi considerado o melhor designer de jogos deste século na TV há 2 anos. New World não foi o único jogo projetado por Park Wo-seung.
Mesmo antes do Novo Mundo, Park Wo-seung era conhecido por outros jogos online. Algumas das questões de Yun-Woo sobre o Homem Vermelho seriam resolvidas se Park Wo-seung estivesse por trás disso. O Homem Vermelho sabia tudo sobre o Novo Mundo e prosseguiu com seu plano. E era natural que ele conseguisse controlar os demônios. Foi por isso que a jogabilidade do Redman transcendeu além da de um usuário comum. Seria possível se Park Wo-seung, o criador do Novo Mundo, estivesse por trás do Homem Vermelho. Então Park Wo-seung é o Homem Vermelho? Não é isso. Mas você disse agora há pouco. Ele é quem fez isso. O Redman é um tipo de programa de hacking criado por Park Wo-seung. Hackear? O Redman é um programa de hackers? Essa é a parte que não consigo explicar em detalhes. De qualquer forma, o importante é que o Redman é um personagem que Park Wo-seung criou e atualmente está ativo no jogo. Mas por que ele iria? Yun-Woo perguntou com uma expressão que indicava que ele não entendia. Isso mesmo. Por que ele faria isso? Se o Homem Vermelho conseguisse ressuscitar o Lorde das Trevas, seria possível abalar os Exos globais e obter enormes benefícios. Então Alan e os membros dos Vingadores pensaram que foram traídos para que o Homem Vermelho pudesse monopolizar o lucro agora que estava nos estágios finais. Timothy também pensava assim. No entanto, o Homem Vermelho foi o criador do jogo? Então o Homem Vermelho não teria grandes ações no Novo Mundo? Se o Novo Mundo caísse no caos, ele sofreria uma perda. Deve haver algumas outras circunstâncias. De qualquer forma, Park Wo-seung foi o criador do Novo Mundo. Se ele decidisse confundir o Novo Mundo, então ele não precisava de tentativa e erro. Ele conhecia todos os sistemas do Novo Mundo. Se ele se conectasse ao servidor principal, tudo correria como planejado. Yun-Woo estava pensando nisso quando Home Yun-Van murmurou em voz baixa. Originalmente, o Lorde das Trevas não existia no Novo Mundo. O que? Timothy disse que o Homem Vermelho. Sim, o objetivo do Homem Vermelho é ressuscitar o Lorde das Trevas. Mas o Lorde das Trevas existia originalmente como um cenário no Novo Mundo. A ressurreição do Lorde das Trevas nunca deveria ser possível no Novo Mundo até Park Wo-seung. Isso significa que ninguém pode prever o que acontecerá ao Novo Mundo quando o Lorde das Trevas ressuscitar. Não pode ser previsto? Está correto. Home Yun-Van respondeu com um olhar pesado. Na verdade, a Global Exos navegou por vários dados obtidos na vila. Mas se a informação vazasse, causaria o caos no Novo Mundo. Portanto, Home Yun-Van teve que ter cuidado com cada palavra. Então Arknin, por favor, conecte o usuário Timothy ao exterior. Conectar? Você aceitará a oferta de Timothy? Honestamente, não estávamos pensando em tomar medidas legais contra eles. Mesmo que tivéssemos tais objetivos, isso não seria possível agora. É importante rastrear os movimentos do Homem Vermelho, por isso precisamos de informações de cada membro do Vingador. Você quer informações dos usuários envolvidos na Guilda dos Vingadores? Yun-Woo inclinou a cabeça para o lado. Timothy disse que a maioria dos Vingadores já havia morrido. Graças ao Token of Darkness, seus personagens foram completamente excluídos. Agora, esses usuários foram completamente removidos deste evento. Então, por que as informações eram necessárias deles? Você está pensando em apresentar queixa contra eles? Eu já não disse que não estamos planejando fazer isso? Mas por que você quer as informações deles se não quer processá-los? Home Yun-Van lutou um pouco antes de responder. Na verdade, ocorreu um problema durante a procura por Alan. Um problema? Há outro problema? Atualmente Alan está inconsciente. Você está inconsciente? Yun-Woo perguntou com um olhar perplexo. Home Yun-Van esfregou a testa como se estivesse com dor de cabeça. Recuperamos a unidade de Alan, mas é possível que ele tenha usado um programa ilegal para participar deste evento. O Token of Darkness que excluiu seus personagens é um tipo de item de hacking. O Token of Darkness entrou em conflito com o programa ilegal armazenado na unidade de Alan e causou o problema atual. Esta é a nossa opinião após alguma investigação. Então existe a possibilidade de que outros membros do Avenger tenham experimentado a mesma coisa. Portanto, a Global Exos entrou em estado de emergência. Claro, o maior problema da Global Exos foi deter Park Wo-seung e o Homem Vermelho. Mas se mais usuários ficassem inconscientes como Alan, seria um grande problema. Embora estivessem inconscientes, eles poderiam morrer ao menor deslize e então os Exos globais se tornariam responsáveis. Um usuário morrendo no jogo. A reação disso seria suficiente para fechar o Novo Mundo. O que diabos está acontecendo? Foi um problema que Yun-Woo nunca percebeu que aconteceria. A identidade do Redman era o criador do jogo Park Wo-seung. Alan, que trabalhava com Park Wo-seung, estava inconsciente. Porque ele sentiu que de repente se envolveu em uma enorme conspiração. A vida das pessoas está em jogo. Os Vingadores são uma sociedade secreta, então eles não entrariam em contato offline? Atualmente seus personagens estão deletados, então a maneira mais rápida é Timothy entrar em contato com eles. Eu entendo. Decidimos nos encontrar no New World depois de conversar com a Global Exos, então vou me conectar ao jogo e contar a vocês a situação. Yun-Woo respondeu imediatamente. Este problema dizia respeito à vida de outras pessoas. Mas enquanto Yun-Woo estava se levantando de sua cadeira, ele de repente se encolheu e parou. Muita coisa aconteceu em um curto período de tempo e ainda havia uma pergunta que não havia sido respondida. Por que Park Wo-seung está fazendo isso? Você sabe, Home Yun-Van se preocupou com a questão por um tempo antes de estender um objeto que estava pendurado em um barbante. Era um pendrive do tamanho de um prego. Home Yun-Van colocou o pendrive na mão de Ark e falou com voz pesada. Esta é uma cópia dos dados obtidos na vila de Park Wo-seung. Como eu disse há pouco, o chefe do departamento de planejamento ordenou que as informações fossem bem guardadas. Fiquei continuamente preocupado, então copiei os arquivos. Mas, Arknin sabe sobre este incidente e experimentou mais do que qualquer outro usuário. Se esta informação irá ajudá-lo a deter o Homem Vermelho, então é melhor do que você não saber. Era como se uma janela de informações flutuasse na frente de Ark. Yun-Woo obteve o arquivo de dados de Park Wo-seung. E isso é verdade? O rei Sudenberg perguntou com voz trêmula.
e o Dark Elf cercado por 10 guardas assentiu. Isso mesmo. O rei pareceu esvaziar como um balão no momento em que ouviu essas palavras. Ao mesmo tempo, as dezenas de nobres lotados no salão do rei entraram em estado de pânico. Oh meu Deus, nossas preocupações eram verdadeiras afinal? Pensamos que os demônios foram expulsos do Principado de Sinius e agora? O que nós vamos fazer agora? Todos, por favor, fiquem quietos. Uma voz heróica foi ouvida entre os nobres. A voz veio do Marquês Daltin. Daltin voltou seus olhos para o homem parado ao lado do Elfo Negro. Senhor Ark, podemos acreditar no Dark Elf? Timose é uma toupeira que plantei ao lado do Homem Vermelho logo após o início da Guerra Demoníaca. Até que sua verdadeira identidade fosse revelada, ela conseguiu ficar ao lado do Homem Vermelho e ver todos os seus planos. Ark examinou os nobres reunidos dentro do King's Hall e respondeu. Esta foi a melhor coisa que Ark poderia fazer. Os pensamentos de Ark ficaram complicados depois de retornar do Global Exos. A identidade do Homem Vermelho, Alan ficando inconsciente. Seu trabalho dentro do jogo foi crescendo gradativamente. Ark achou difícil entender como ele deveria se sentir em relação à situação. Vamos colocar isso em ordem passo a passo. Ark sussurrou para Timose assim que ele se conectou ao jogo. E ele contou a Timose, que estava escondido perto de Celebrity, o que Home Van lhe contou. A Global Exos prometeu não puni-las legalmente se Timose entregasse todas as suas informações. Essa informação era o plano do Homem Vermelho. O Homem Vermelho ocupou o Principado de Sinius por causa dos preparativos necessários para reviver o Lorde das Trevas. Depois de obter o coração repleto da magia do demônio, o plano do Homem Vermelho está agora em fase final. É por isso que eles se retiraram do Principado de Sinius. Então os preparativos para ressuscitar o Lorde das Trevas já terminaram? Sim. Quando a cerimônia começar, o Lorde das Trevas ressuscitará depois de alguns dias. Ark sentiu seu coração cair com as palavras do Timose. Originalmente, o Lorde das Trevas não existia no Novo Mundo. Se Park Volseung tentasse ressuscitar o Lorde das Trevas, então ele existiria agora. O plano de Park Volseung para ressuscitar o Lorde das Trevas não era mais uma piada. Ele deve ter um objetivo. E qualquer que fosse seu objetivo, não teria um bom efeito no Novo Mundo. Park Volseung se atreveu a enfrentar o Global Exos para esse propósito. Não há garantia do que acontecerá ao Novo Mundo quando o Lorde das Trevas ressuscitar. Foi uma tremenda ameaça para a vila de Ark, Lancel, Sylvana e os sentimentos dos territórios do Principado de Sinius. Todo o tempo que Ark investiu ao longo dos 2 anos em suas conquistas no Novo Mundo. Eu tenho que fazer o que for preciso para detê-lo. No entanto, Ark não conseguiu parar o Homem Vermelho sozinho. O Homem Vermelho liderava milhões de demônios. Além disso, ele estava avançando para os estágios finais de seu plano para concentrar todo o seu poder e forças em um só lugar. A única maneira de deter o Homem Vermelho era reunir a força de todos os NPCs e usuários do Novo Mundo. Se o Homem Vermelho restaurar o Lorde das Trevas, será tarde demais. Tenho que reunir rapidamente os usuários e NPCs para deter o Homem Vermelho. Mas os Vingadores são os únicos que sabem do plano do Homem Vermelho. Os usuários e NPCs já estão confusos porque pensaram que já venceram a Guerra Demoníaca. Mesmo se eu tentar criar confusão, será inútil. É por isso que Ark ligou para Timose. Se ele ouvisse o testemunho de Timose, que estava do lado dos demônios, o rei teria que acreditar. Ark insistiu que Timose era alguém de sua rede de inteligência para explicar seu status caótico e tornar sua afirmação mais convincente. Mas o método que ele escolheu parecia um pouco extremo. Se todos os preparativos foram concluídos, o Lorde das Trevas realmente ressuscitará? Ark esperava tomar medidas para levar os nobres a agir. No entanto, os nobres foram pegos pelo medo e tudo ficou uma bagunça. Fazer tal barulho impedirá a ressurreição do Lorde das Trevas? Daltin franziu a testa e gritou com os nobres. Então ele se voltou para Timose e disse: Quantos dias faltam até que o Homem Vermelho ressuscite o Lorde das Trevas? Não sei. Onde é o lugar onde o Homem Vermelho iniciará a ressurreição? Não sei. Você sabe algo? Droga, como eu vou saber? O Homem Vermelho estava planejando nos trair, então é claro que ele não nos contaria todos os seus planos. Eu pensei que a ressurreição estava acontecendo no Templo Escuro até um tempo atrás. Timose gritou com raiva. O Templo Escuro? Eu já verifiquei aquele lugar, mas eles já foram embora. Ark respondeu à pergunta de Daltin. Na verdade, esse era o seu maior problema. Depois de ouvir as informações de Timose, Ark contatou instantaneamente a Verstein. Nesta situação atual, encontrar o local da ressurreição do Lorde das Trevas era a principal prioridade. O templo do qual Timose escapou estava localizado no centro de uma cordilheira no Principado de Sinius. Então ele pediu à expedição que verificasse rapidamente o templo enquanto retornava do Principado de Sinius. Mas o grupo de busca enviado por Averstein determinou que o templo estava vazio. Isso significava que a cerimônia da ressurreição não aconteceria no templo. Daltin murmurou com uma voz desapontada. Então não sabemos o lugar onde o Lorde das Trevas será ressuscitado? Existe uma maneira de descobrir. Uma maneira de descobrir? Como? Chegará em breve. Ark murmurou em voz baixa. Então algo aconteceu do lado de fora do salão do rei e 10 pessoas entraram. Eles usavam capuzes brancos e acompanhavam uma mulher vestindo uma armadura branca. Eles lutaram contra uma barreira de guardas e gritaram: Agnin, Vossa Majestade, diga aos guardas para se retirarem. Sim, todos os guardas se retiram. O rei acenou com a mão e gritou, fazendo com que os guardas saudassem e se retirassem. Isso mesmo. Este foi o método que Ark usou para descobrir o paradeiro do Homem Vermelho, Lariete e o clã do Profeta. Depois que Ark solicitou a busca no templo de Averstein, ele pediu a Lariete e ao clã dos Profetas que encontrassem informações sobre o ritual da ressurreição no Cristal da História. O Cristal da História continha todas as informações sobre o Novo Mundo, então alguns remanescentes do ritual de ressurreição ainda podem permanecer do século das trevas. Como o templo estava vazio, ele não teve escolha senão confiar no Cristal Histórico. Lariete Nin, você verificou? O Cristal da História não contém nenhuma informação sobre o Lorde das Trevas. Lariete respondeu enquanto ofegava. Mas podemos adivinhar onde a ressurreição ocorrerá.
Você consegue adivinhar a localização? Quando chegamos a Shangri-La, o cristal da verdade estava violentamente instável. Um dos membros do clã profeta veio à frente e explicou. O cristal da verdade revelou a vontade do Criador. Usando isso, os profetas puderam ver o passado, o presente e o futuro do novo mundo. Mas quando Lariete e o clã dos profetas chegaram a Shangri-La, algo surgiu no cristal da verdade. Era uma ilha que emitia quantidades inimagináveis de energia escura. É claramente uma revelação que o Lorde das Trevas aparecerá nesta ilha num futuro próximo. Você sabe onde fica essa ilha? Eu sei. É uma ilha chamada Varian. Varian? O bispo que estava ao lado do rei explodiu ao ouvir a resposta do profeta. Ele cambaleou como se tivesse recebido um impacto e murmurou. Oh meu Deus, eu deveria ter sabido antes. O que você quer dizer? Varian é uma ilha da Bíblia. Depois de reunir o poder do universo, esta ilha sagrada foi o primeiro lugar onde o Criador pisou para criar este mundo. Na Bíblia, esta ilha foi chamada de começo e fim do mundo. Se uma existência que queria destruir o mundo fosse revivida, então o único local possível seria Varian. Sua Majestade. Daltin se ajoelhou e gritou. O salão do rei, envolto em silêncio, de repente pareceu despertar. Dezenas de nobres se ajoelharam simultaneamente e repetiram. Sua Majestade. Estava claro o que o comportamento deles significava. O rei olhou para os nobres e bateu com o punho no braço do trono antes de se levantar. Ouvir. Com base nos relatórios agora divulgados, é claro que o continente está à beira da ruína. Isto não se aplica apenas aos residentes do reino Sudenberg. Esta é uma existência que ameaça o mundo inteiro. Eu proclamo como rei Sudenberg. Convoque todos os guerreiros que pisaram nesta terra. Solicite também a mobilização total dos guerreiros do reino Bristania. Como você quiser. O grito ecoou como uma bomba pelo King's Hall. Ao mesmo tempo, houve o rufar dos tambores e a busca foi renovada. A missão foi atualizada. Cruzada do Exército de Expedição igual o Lorde das Trevas, Legend Quest. Apesar dos esforços de milhões de pessoas, o continente enfrenta a sua pior crise. O Lorde das Trevas que levará este mundo à ruína está se preparando para sua ressurreição. Se o Lorde das Trevas for ressuscitado, então este mundo só poderá gemer de desespero e tristeza. Os vivos e os mortos serão invertidos e surgirá um veneno infernal que envenenará a terra. O rei Sudenberg decretou a mobilização de todas as tropas do continente. Esta é uma mensagem de salvação que transcende todas as barreiras de fronteiras e espécies. Não importa se vocês são bravos guerreiros com corações de aço ou santos que pregam a vontade divina. Esta é a última cruzada para proteger o mundo. Esta cruzada se tornará uma lenda. Dificuldade. S++ restrição da missão. Nível 300 ou mais. Todos os usuários acima do nível 300 serão forçados a aceitar esta missão? É isso. O peito de Ark bateu forte depois que ele confirmou a missão. Agora todo o continente se moveria para impedir a ressurreição do Lorde das Trevas. Mas a pessoa que precisamos parar é o criador do novo mundo, Park Volseung. Isso mesmo. A Legend Quest foi apenas o começo. O Homem Vermelho usaria todos os métodos possíveis para ressuscitar o Lorde das Trevas. Mesmo que todo o continente estivesse reunido, não havia garantia de que conseguiriam deter o criador do novo mundo. No entanto, esta é uma guerra que não pode ser evitada. Foi a vontade de todos que viveram no novo mundo. Baque. A busca prosseguiu como um fluxo rápido. Descubra a localização exata de Varian. Mova os exércitos expedicionários que estão retornando para a costa nordeste. Abra todos os canais de comunicação possíveis e solicite o apoio das 3 guildas. Comande todos os navios mercantes, navios de passageiros e navios de guerra, organizando-os na costa. Adquira todas as munições necessárias de cada território. Dezenas de comunicações espalhadas por todo o continente. Foi determinado que Varian estava a centenas de quilômetros da costa nordeste do continente. Então o rei ordenou que todos os navios se movessem em direção à costa leste. As expedições que voltavam para casa seguiriam para a costa nordeste, onde embarcariam nos barcos para chegar a Varian. Enquanto isso, todos os soldados regulares e usuários que atingissem os requisitos foram convocados. Contudo, a maioria dos soldados regulares e usuários de alto nível já estavam lutando nas expedições. A quantidade de tropas restantes não significou nada. Além disso, a maioria dos usuários em geral não sabia que era uma situação de vida ou morte para o novo mundo. Eles apenas pensaram que outra missão foi desencadeada. Então eles não estavam desesperados como Ark. 6.000 soldados foram reunidos em 10 horas. Quando se juntaram ao Dark Eden, existem apenas 10.000 soldados. Ark suspirou depois de ouvir o relatório do Justiceman. Outro suspiro surgiu naturalmente depois de olhar para os milhares de usuários reunidos. É claro que as expedições Sudenberg e Bristania já haviam partido para Clarion. 140.000 pessoas entraram nos exércitos combinados e, quando se considera os NPCs que morreram em batalha, restaram 100.000. No entanto, o número de demônios que ocupavam o Principado de Sinils era muitas vezes maior. Eles haviam recuado, então certamente haveria muito mais demônios em Clarion, já que era a batalha final. Além disso, ele não estava preocupado apenas com as tropas. Depois que a Legend Quest foi acionada, Ark visitou o Magic Institute em Celebrate. Foi para entrar em contato com o grão-mestre do Instituto de Magia e pedir ajuda. Depois que a comunicação com o grão-mestre foi conectada. Bem, o Instituto de Magia terá que cooperar se for essa situação. Mas será que só os soldados serão suficientes? Ark não conseguiu entender a pergunta do grão-mestre. No entanto, ele logo percebeu o significado depois que o grão-mestre transmitiu um vídeo. O vídeo mostrou uma enorme arraia voadora no céu. Foi a Fortaleza Aérea Vigenberg. Este é um vídeo feito por um balão de ar quente que o Instituto de Magia despachou para verificar a situação no Principado de Sinils.
O balão de ar quente foi destruído logo após o envio do vídeo. Provavelmente é porque os demônios estavam tramando alguma coisa. O grande mestre enfatizou com uma voz séria. Como você sabe, Vigenberg é como o reduto dos demônios. Não há dúvida de que Vigenberg também estará lá no dia da ressurreição do Lorde das Trevas. E Vigenberg é a fortaleza aérea que inúmeras forças aliadas não conseguiram derrotar durante o século das trevas. Não há como tomarmos medidas contra a fortaleza aérea apenas com soldados. Este foi o raciocínio por trás da pergunta do grão-mestre. Eu também estou ciente disso. Ark suspirou e respondeu. Na verdade, Ark foi a primeira pessoa que soube da existência do Vigenberg no Novo Mundo, além do Homem Vermelho. É claro que Ark pensaria no Vigenberg. Ark começou os preparativos assim que obteve a informação sobre a ressurreição do Lorde das Trevas. A questão é se chegará a tempo. Isso mesmo. A contagem regressiva para a ressurreição do Lorde das Trevas já havia começado. Ark sentiu como se tivesse começado os preparativos tarde demais. Mas Ark não teve outra escolha. Ark explicou o que estava pensando e o grão-mestre respondeu. Isso mesmo. Você também pensou sobre os princípios gerais. Então deixe-me ajudar com os preparativos. Enviarei imediatamente os engenheiros da filial mais próxima do Instituto de Magia. E, o grande mestre sorriu sutilmente antes de continuar. Vou te enviar um presente em um futuro próximo. Um presente? Você não precisa saber agora. Então o Instituto de Magia apoiará as tropas? Quando você receber meu presente, a resposta será óbvia. O grande mestre disse antes de interromper a comunicação. De qualquer forma, o grão-mestre parecia aceitar que o problema era sério. Sua resposta não parecia definitiva, mas ele parecia apoiar as tropas. No entanto, Ark estava preocupado porque o Magic Institute não o contatou depois disso. Mesmo que o Instituto de Magia envie mágicos como apoio, será difícil com esses números. Ark suspirou enquanto olhava para as tropas em frente ao castelo. Apenas 10.000 pessoas se reuniram para uma batalha onde estava em jogo a destruição do Novo Mundo? Mesmo que a coisa que Ark preparou estivesse pronta em 1 hora, não funcionaria com esse número de tropas. Se ele tivesse mais tempo, poderia reunir mais tropas. Se ele revelasse a informação através da TV, isso reuniria mais usuários. No entanto, não houve tempo para fazer isso. Não havia como saber quando a cerimônia de ressurreição começaria. Se eles se moverem então. Ark havia contatado desesperadamente algumas tropas em potencial, mas elas ainda não responderam. Então um dos soldados pulou e gritou. Visconde Arknin, dezenas de milhares de soldados estão procurando por você. O soldado relatou a Ark que se mudou apressadamente para eles. Havia uma enorme quantidade de soldados em frente aos portões Celebrid. Quando Ark apareceu do lado de fora dos portões, 11 usuários saíram do meio dos soldados. Ele conhecia seus rostos. Aramis, Saruman, Pegito, etc. Eles foram os líderes das forças aliadas que participaram com Ark na defesa de Nagaran. Isso mesmo. Ark solicitou ajuda das forças aliadas de Nagaran. Vê você veio. Então os soldados ergueram os punhos até o peito e gritaram. Os 4.800 membros da Aliança Aramis sob o comando de Lord Aramis de Haddon se reuniram em homenagem a Ark, o líder das forças aliadas de Nagaran. Os 5.200 membros da Aliança Cruz Dourada sob o comando do Senhor Saruman de Beiku se reuniram em homenagem a Ark, o líder das forças aliadas de Nagaran. Os 4.900 membros da Aliança da União sob o comando do Senhor Pegito de Gurana se reuniram em homenagem a Ark, o líder das forças aliadas de Nagaran. O líder da Aliança? Aramis sorriu instantaneamente depois de ver a expressão atordoada de Ark. Para ser honesto, não tenho interesse nesta cruzada, mas é o pedido de Arknin que protegeu Nagaran. Então consultei os outros senhores e decidimos formar uma nova aliança para entrar na guerra. Não é óbvio que Arknin seria o líder, já que você é a razão pela qual entramos na guerra? Mas discutir é inútil. A única pessoa que pode liderar esta aliança é Arknin, que nos levou à luta durante a Batalha de Nagaran. Se você não concordar em se tornar o líder da aliança, retomaremos nosso investimento em Sylvana. Ark só pôde ficar olhando ao ouvir as palavras de Saruman e Pegito. Ark nunca recebeu a confiança de tantos usuários assim, mas a sua bondade e confiança eram um fardo enorme. Agora não era hora de ser inundado de sentimentos. Eu entendo. Obrigado. Nós discutimos isso. De repente, 4 nobres se aproximaram de Ark. Eles eram o rei Sudenberg e Daltin, Albin Sarkin, o chefe das 3 facções. Ark imediatamente se ajoelhou após receber um olhar do rei. O rei puxou uma espada brilhante da cintura e colocou-a no ombro de Ark antes de proclamar. Em nome do rei Sudenberg, nomeio o Visconde Ark como comandante do 2º Exército de Expedição de Sudenberg. Os olhos de Ark se arregalaram ao ouvir as palavras do rei. Comandante da 2ª Expedição? Decidimos com Sua Majestade após uma consulta. Você tem inúmeras conquistas na Guerra Demoníaca e também foi você quem nos trouxe informações importantes sobre a ressurreição do Lorde das Trevas. Você é a única pessoa adequada para se tornar o comandante da expedição. Ark fez uma expressão envergonhada quando Daltin deu um tapinha em seu ombro depois de dizer essas palavras. Então Albin também tocou o ombro de Ark e disse. E 60.000 soldados da 2ª Expedição já o reconhecem como líder. Quem mais poderia se tornar comandante depois disso? No entanto, Sarkin, que Ark enganou, apenas virou a cabeça e não disse nada. Como ele poderia se opor à decisão quando Kim, Daltin e Albin concordaram? De qualquer forma, pode haver 70.000 pessoas no exército expedicionário, mas 64.000 delas já seguiram Ark. Ark já era o comandante. Não havia razão para recusar. Eu entendo. Farei todo o possível para impedir a ressurreição do Lorde das Trevas. Vai! Corte os demônios! Quando Ark se curvou e acenou com a cabeça, os gritos de 60.000 pessoas ecoaram por Celebrid. Ao mesmo tempo, uma janela de informações apareceu. Você se tornou o comandante do 2º Exército Expedicionário de Sudenberg. Como comandante, todas as tropas estarão sob seu comando e obedecerão às suas estratégias. Sempre que o exército expedicionário obtiver alguma conquista, bônus de fama e pontos de conquista serão dados ao comandante. No entanto, se a batalha terminar em derrota, toda a fama e conquistas obtidas serão destruídas. Vamos rapidamente em direção a Reuben para partir nos barcos. Sim,
Não há tempo para atrasar. Avançar. As 70.000 tropas começaram a se mover sob o comando de Ark. Ele não sabia quando a cerimônia de ressurreição começaria, então havia tempo para desperdiçar na marcha. Ark dividiu os soldados em unidades de 300 pessoas e os transferiu para Helben usando o movimento das cartas. Mesmo usando o Letter Movement, a transferência de 70.000 soldados consumiu algumas horas, depois que ele transferiu 50.000 soldados para Helben. Cucucucu, cucucucu, cucucucu. De repente houve um grande estrondo e toda a terra tremeu. O céu ficou preto e uma mensagem de aviso vermelha apareceu. Em algum lugar na escuridão do mundo, a cerimônia de ressurreição do Lorde das Trevas começou. Tempo restante até a ressurreição do Lorde das Trevas, 72 horas. Inacreditável. O rosto de Ark ficou sombrio depois de ver o aviso. O exército da expedição ainda nem estava reunido em Helben. Além disso, Varian ficava a 1000 quilômetros de Rueben. Levaria vários dias para chegar lá de barco. Levaria ainda mais tempo se as ondas ficassem agitadas com a cerimônia de ressurreição. Porém, o tempo restante foi de apenas 72 horas? É tarde demais? Ark murmurou desesperadamente. Ali. O que? Aquilo é? Um soldado que olhava para o céu murmurou com uma voz confusa. Ark reflexivamente levantou o olhar e seus olhos brilharam. Uma grande sombra se aproximava no céu. Um balão gigante estava se aproximando. E debaixo do balão de ar, brilhavam dezenas de navios de proporções surpreendentes. Voando na liderança estava uma enorme aeronave prateada. A Flecha de Prata. Isso mesmo. Foi a Flecha de Prata do Instituto Mágico. O balão se aproximou e pousou em Helben. Ao mesmo tempo, o convés do Silver Arrow se abriu e dezenas de soldados surgiram e formaram uma linha. Alguém usando o chapéu de almirante passou pelos soldados e chegou na frente de Ark. Vê você. Surpreendentemente, Ark conhecia o rosto do homem. Ele era o contramestre do Silver Arrow quando ele caiu na guerra para defender Jackson Jabel. Eu sou o almirante Jabel do Instituto de Magia. Temos 30 aeronaves como a Silver Arrow e 500 balões de ar quente. Sob o nome de Grão-Mestre, agora transferirei o comando para Lord Ark. Estou honrado em lutar juntos nesta cruzada. Jabel saudou depois de lhe entregar um documento. Então ele acrescentou: o Grão-Mestre quer perguntar se você gostou do presente dele. Isso mesmo. Este foi o presente ao qual o Grão-Mestre se referia. As aeronaves nas quais o Instituto de Magia investiu enormes fundos e vários anos para criar. Diga a ele que ele é o melhor. Se eu viver e voltar, contarei a ele. Jabel riu agradavelmente antes de se virar e gritar. Agora transferiu o comando das aeronaves para Arknin. Apresse-se e permita que todos na expedição embarquem. O destino é Quarian, o lugar onde o Lorde das Trevas está sendo ressuscitado. A tripulação das aeronaves aplaudiu simultaneamente. Volume 23, capítulo 9, Pendragon. Can. O rugido violento abalou a atmosfera. Milhares de flashes explodiram no céu. Um grande número de objetos voadores foi revelado pelos flashes. Eu adivinhei, mas... Ark murmurou enquanto engolia involuntariamente sua saliva. Usando as aeronaves do Instituto de Magia, Ark e os 70.000 membros da expedição voaram através do mar. Desde que a ressurreição do Lorde das Trevas começou, o céu e a água estavam instáveis como feras furiosas. No entanto, a aeronave usou o motor mágico para separar o vento e voou continuamente pelo céu. E depois de 2 dias se passaram. Lá estava Arian. Uma ilha apareceu na água. Foi na ilha chamada Quarian onde o Criador pisou para criar este mundo. Quando as aeronaves entraram na área perto da ilha Quarian, uma mensagem de alerta apareceu instantaneamente na frente da força expedicionária. Você entrou na esfera de influência dos demônios Jin. O clã Jin é um dos governantes do inferno e sua presença na Terra-média distorceu a área. A distorção deste espaço graças à influência demoníaca corrompeu o ambiente e transformou-o num espaço infernal. Se demônios mais poderosos aparecerem, a esfera de influência se tornará mais forte. As habilidades de todos os jogadores dentro da esfera de influência dos demônios Jin diminuirão em 20%. Por outro lado, todos os monstros que foram alterados pela influência demoníaca terão suas estatísticas aumentadas em 20%. Como esperado, Varian estava envolto em uma aura sombria. Era como se toda a ilha estivesse coberta por um véu preto e o contorno nem pudesse ser visto direito. E os picos das montanhas no centro de Varian subiam em direção ao céu. Flashes vermelhos apareceram ao redor de um longo poste preso ali, e uma enorme arraia com um castelo nas costas flutuava no ar. Era a fortaleza aérea do Lorde das Trevas, Vigenberg. Então um mágico a bordo do Silver Arrow do Magic Institute murmurou com uma voz trêmula. Uma grande quantidade de magia está concentrada no grande castelo nas costas da arraia. Existem pelo menos 10 milhões de unidades de energia mágica. Essa quantidade de magia por si só pode explodir completamente a ilha. Além disso, a energia mágica ainda está aumentando. Se continuar assim, ultrapassará 100 milhões de unidades em poucos dias. Isso é o suficiente para explodir todo o continente. Seria como se o continente fosse repetidamente atingido por uma bomba nuclear. Mas esse não era o problema urgente não. Foi a janela de mensagem que piscava continuamente no canto direito que o deixou nervoso. Em algum lugar na escuridão do mundo, a cerimônia de ressurreição do Lorde das Trevas começou. Tempo restante até a ressurreição do Lorde das Trevas, 18 horas. Isso mesmo. A cerimônia de ressurreição do Lorde das Trevas já estava em andamento há 2 dias. Agora Ark só tinha 18 horas para salvar o novo mundo. Felizmente a primeira expedição chegou primeiro. Ark olhou para as águas que cercavam Varian. Quando as aeronaves chegaram, uma intensa batalha naval já estava ocorrendo com os demônios. A expedição Bristania e a primeira expedição de Sudenberg deslocaram-se para a costa nordeste do Principado
lado de Sinews e chegaram primeiro. Lançar. Can, 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 can. Enormes quantidades de artilharia dos navios voaram através do mar. O mar explodiu continuamente e milhares de demônios foram dilacerados. No entanto, não houve sinais de que os demônios presentes nas águas ao redor de Varian tenham sido reduzidos. Enquanto isso, demônios chamados Caradon, do tamanho de elefantes com chifres afiados, ignoraram o bombardeio e seguiram direto para os navios. Quando os chifres foram cravados na oficina, o enorme navio virou de cabeça para baixo. Jogue um gancho e cele seus movimentos. Use magia e arpões para impedir que os demônios se aproximem dos navios. Magia, flechas e diversas armas saíram dos navios. Os poucos navios usaram uma operação conjunta para capturar os Caradon e bombardeá-los. Explosões ocorreram por todo o corpo e o Caradon tornou-se um trapo esfarrapado. Mas enquanto eles estavam falando sobre o Caradon, dezenas de lagartos como demônios enxamearam e um navio afundou. Centenas de soldados caíram no mar e foram massacrados pelos demônios. A água corria com o sangue dos soldados e demônios, tornando-a completamente diferente do mar original. Apesar de chegarem a Quarian por quase um dia, as expedições militares estavam sendo repelidas de Quarian em vez de desembarcarem na ilha. Se isso continuasse, a primeira expedição militar seria exterminada em um dia. Ark confirmou a situação do céu e gritou: Almirante Jabel, rápido! Eu entendo. Todos os motores mágicos em sua potência máxima. Os motores mágicos estão funcionando com potência máxima. A tripulação correu ativamente pelo convés após receber a ordem de Jabel. Ao mesmo tempo, as aeronaves e centenas de balões de ar quente dispararam pela escuridão. Eles rapidamente diminuíram a distância e chegaram ao campo de batalha gritante. Agora, vamos mostrar aos demônios o poder das aeronaves do Instituto de Magia. Todas as aeronaves se preparam para a batalha. Prepare a lança de Thor em todas as aeronaves. Houve um som mecânico e as portas das portas de armas se abriram simultaneamente. E mostrou canos de armas que pareciam uma lança afiada. Foi uma arma mágica que disparou um motor mágico condensado. Mas não foi isso que captou todos os olhares. Foi um enorme barril em forma de tridente que apareceu em todos os 30 navios. Foi a arma da lança de Thor que o Instituto de Magia se gabava. Lançar. Clarão. A luz disparou verticalmente em direção ao mar. Foram 30 ataques das aeronaves e 500 disparos dos balões de ar quente. Os demônios atingidos pela luz foram feitos em pedaços. O mar ficou instantaneamente coberto de sangue e carne. E isso foi apenas o começo. Quá, 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 quá. Após o tiro normal, a lança de Thor explodiu por todo o lugar. Foi como se um raio tivesse passado e arranhado a superfície do mar. Quando a quantidade devastadora de energia atingiu, o mar ficou azul profundo e faíscas se espalharam. Milhares de toneladas de água foram instantaneamente vaporizadas e transformadas em vapor d'água. Os demônios na água ferveram e incharam como um balão antes de explodir. Foi um dano enorme. E isso é, acima, os balões de ar quente e aeronaves. São os reforços do nosso reino natal. Reforços. São reforços. Os soldados que estavam em apuros olharam para o céu e gritaram. O moral dos espíritos cansados aumentou. Ok, esta é uma oportunidade. Exterminar os demônios com a ajuda do apoio aéreo. Os soldados atacaram os demônios e avançaram em direção a Quarian. Mas os demônios que morreram foram apenas as tropas da frente. Quando os demônios que cercavam Quarian correram em direção ao navio, todo o mar pareceu se mover. Almirante Jabel, volte-se para a força de expedição que recebe o principal impacto dos ataques dos demônios. Eu entendo. Vire a frota 45 graus para bom bordo. Todas as 30 aeronaves apontam a lança de Thor para baixo. Jabel começou a dar comandos depois de ouvir as palavras de Ark. No entanto, a frota não havia terminado os preparativos para o bombardeio quando o marinheiro que estava patrulhando gritou com uma voz desesperada. Almirante Nin, ali, milhares da frente, dezenas de milhares de inimigos voadores estão se aproximando. O que? Ark e Jabel voltaram os olhos para essa direção. Era o enorme Vigenberg flutuando no céu acima de Quarian. O estômago do Vigenberg se dividiu para a esquerda e para a direita, e um grande número de demônios jorrou como uma chuva noturna. Curvarvarvarva. Um grande número de drakens e gárgulas voou do estômago do Vigenberg. Milhares de talons montando drakens e gárgulas cobriram o céu negro e se dirigiram em direção às aeronaves. A voz do batedor tremeu. O inimigo está a 500 metros das tropas líderes. 400 metros, 300 metros. Droga, aponte as armas e a lança de Thor para os inimigos voadores. Ark gritou depois de acertar o microfone do navio. Se as aeronaves fossem invadidas pelos demônios, elas seriam destruídas. Agora eles não podiam dar-se ao luxo de apoiar a batalha naval. As aeronaves mudaram o ângulo de suas armas. Lançar. Quá, 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 quá. Ao mesmo tempo, a lança de Thor disparou raios. A enorme luz atravessou a escuridão e destruiu os drakens e as gárgulas. Milhares de demônios foram atingidos pelas armas enquanto a lança de Thor engoliu 100 monstros cada. Pelo menos 1000 demônios viraram cinzas e caíram no mar. No entanto, mais drakens e gárgulas apareceram. Eles são como baratas. Todos usem seus escudos. Becum, becum adooram. Curvarvarvarva. Can, 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 can. Os escudos foram implantados e o casco tremeu com um impacto violento. Os drakens tentaram morder os escudos enquanto as gárgulas voavam e disparavam seus raios. Os talons saltaram para o convés e brandiram as espadas. Opa! Então ele ouviu a voz de Rosso atrás dele. Ele se virou e viu vários talons correndo em sua direção. Lâmina negra. Resposta. Ark empurrou os talons para trás e examinou a situação da batalha. As aeronaves instantaneamente se tornaram cenas de confusão quando os demônios enxamearam. Os demônios foram presos ao motor mágico para que as naves não pudessem se mover. Enquanto isso, os balões de ar quente estavam em uma situação difícil, pois seus escudos estavam sendo rasgados pelos demônios e seus aliados não podiam disparar as armas, caso isso os atingisse. Rosso, por favor, comece a cantar. Rosso acenou com a cabeça ao ver o rosto preocupado de Ark e começou a cantar. As aeronaves estão cercadas, então não tenho escolha a não ser
lidar com os demônios individualmente. Almirante Jabel, concentre as armas nos demônios que se aproximam da frente. Eu entendo. Drishsman Ajushi e um ninja de reabilitação enfrentem os demônios com combate individual. Ark gritou enquanto corria em direção a uma máquina alinhada no convés. Quando ele agarrou a alça e puxou com força, houve um rugido e ela explodiu. Era um barco voador para a batalha pessoal que o Instituto de Magia desenvolveu graças às pesquisas de Magaro. Pegue isso. Golpe sombrio. Boa! Ark voou com o barco voador para o céu e brandiu a espada. Os Drakens mordendo o escudo de defesa gritaram e caíram. Então dezenas de gárgulas dispararam raios contra ele. Ark imediatamente girou a manivela do barco voador e usou a arma montada nele. As gárgulas que voavam em sua direção foram atingidas repetidamente. No entanto, os canhões montados no barco voador tinham apenas metade da potência dos dirigíveis. E o barco voador tremeu com as garras afiadas de uma gárgula. Eca! Enquanto Ark corrigia o barco instável, as outras gárgulas o alcançaram. Eles abriram a boca e dispararam os raios novamente. Lâmina cortante do vento, cortador de vento. Golpe heróico. Quaquaquacan. Quaquaquacan. Dezenas de magias e ataques atingiram repentinamente as gárgulas e as afastaram. Centenas de barcos voadores chegaram atrás de Ark. Drishsman e os membros da reabilitação lideravam os barcos voadores do Silver Arrow. Não foram só eles. Milhares de barcos voadores emergiram das outras 30 aeronaves. Os soldados da expedição estavam pegando os barcos voadores para lidar com os demônios. Bah, vou fazê-los pagar por Alan. Atirador matanino. Flecha penetrante do diabo. Entre eles estava o Dark Eftmose. Depois que a Global Exos prometeu não tomar nenhuma ação legal contra eles, os outros membros do Avenger pararam de jogar. Mas Timose ouviu que Alan estava inconsciente e insistiu em participar da guerra. Ok. Drishsman Ajushi e os Yuns de reabilitação pegarão cada um 100 barcos voadores e formarão uma unidade para atacar os demônios. Cada líder deve organizar sua unidade com a quantidade apropriada de profissões e atacar usando a formação de batalha tripé. Entendido. O comandante do primeiro esquadrão usará a formação de tripé no centro. As demais unidades desdobrarão a formação tripé em torno do primeiro esquadrão. Milhares de usuários aliados estavam nos barcos voadores. Eles eram os usuários de nível superior do Novo Mundo. É claro que lutar usando o barco voador não foi fácil. No entanto, Ark usou os últimos 2 dias com sabedoria. Depois de ouvir a descrição do barco voador de Jabel, Ark fez com que os usuários passassem por treinamento de voo contínuo enquanto se moviam. Agora os usuários poderiam pilotar os barcos por pelo menos 30 horas contínuas. Houve o som de motores mágicos de milhares de aerobarcos enquanto eles se moviam. Depois de 1 minuto, eles fizeram um enorme triângulo centralizado em torno de Ark. Os olhos de Ark brilharam depois que a formação foi completada e ele gritou. Agora mostre a eles as habilidades das forças aliadas de Nagaran. Mostre-lhes os resultados do nosso treinamento. Vamos! Boa! Boa! Ao mesmo tempo, milhares de aerobarcos fugiram e avançaram em direção aos demônios. Os demônios que atacavam as aeronaves e os balões de ar começaram a se aglomerar em direção aos aerobarcos. Curvarvarvarva. Dive da escuridão, rei. Espada de aço ardente, lâmina ardente. Tome isso, flecha tempestuosa. Milhares de habilidades e magia rasgaram a escuridão. Houve flashes e chamas quando os demônios e soldados colidiram no céu escuro. Dezenas de aerobarcos soltaram fumaça preta e caíram na água. E os demônios também desabaram e tingiram a água com seu sangue. Resposta: cada esquadrão reorganiza sua formação. Ark empurrou os demônios vindo de todas as direções e gritou. Os esquadrões reorganizaram sua formação e mais uma vez dispararam magia e habilidades para o céu. Depois de um curto período de tempo, o número de demônios ao redor das aeronaves e balões foi visivelmente reduzido. As aeronaves e balões de ar também dispararam continuamente suas armas e a lança de Thor. O número de demônios cobrindo o céu obviamente diminuiu. É isso. Seus números diminuíram até certo ponto. Almirante Jabel. Ark gritou no ouvido de Curió em seu ombro. Sim, Arknin. Então a voz de Jabel veio da boca do morcego. Graças à habilidade Summonstude de Curió, eles podiam se comunicar sem fio entre os morcegos. O ímpeto dos demônios diminuiu. Avance em direção a Vigenberg. Eu entendo. Toda a frota avance. Cada esquadrão irá escoltar o dirigível e os balões à medida que avançam. Os navios começaram a avançar em direção a Vigenberg sob o comando de Ark. Ark e os esquadrões de barcos voadores cuidaram dos demônios ao longo do caminho. Eles se aproximaram a poucos quilômetros. De repente, chamas subiram dos picos das montanhas de Varian. O que? Ark franziu a testa e fixou o olhar na montanha. Ele não sabia dizer de longe, mas conseguia adivinhar a forma aproximada depois de se aproximar. Um enorme braço estava no topo do pico da montanha de Varian. O braço gigante estava bizarramente torcido com os dedos apontados para cima. O fogo estava jorrando da ponta de cada dedo. O rosto de Ark endureceu no momento em que ele confirmou que era. E isso, talvez, um canhão abrasador. Isso mesmo. O braço bizarro era um canhão abrasador. 2 desses canhões quase destruíram Jackson no passado. Ark conhecia seu poder. No entanto, o mais assustador não era o poder destrutivo dos canhões abrasadores. Era. Ark instantaneamente levantou a cabeça e agarrou o pescoço de Curió antes de gritar. Jabel, fomos enganados. Faça a frota recuar. O que isso significa? Quaquaquacan. Quaquaquacan. Houve um enorme rugido e uma massa negra flamejante de 10 metros de diâmetro disparou pelo espaço. A voz perplexa de Jabel veio da boca de Curió. E isso é uma bomba flash. Jabel lembrou-se profundamente do poder da bomba relâmpago. Enquanto ele era o contramestre do Silver Arrow, a bomba flash derrubou Silver Arrow enquanto eles estavam nos arredores de Jackson. Jabel soltou um grito de angústia ao lembrar daquela época. Todos os navios da frota fujam e recuem a toda velocidade.
mas a massa negra já se aproximava das aeronaves. Cuquaquaquaquá, cuquaquaquaquá. A massa negra atravessou vários quilômetros, atingiu os balões de ar quente e chamas saíram do casco. 5 balões de ar quente dirigíveis receberam 30% de danos. Enquanto isso, os demônios se reuniram em torno dos navios atingidos pelas bombas instantâneas. Afaste os demônios e recue. Ark gritou enquanto lidava com os demônios. Ark comandou a formação de voo e interceptou as bombas instantâneas com magia. No entanto, isso só poderia parar 1 a 2 bombas usando esse método. No final, muitos balões de ar quente foram atingidos pelas bombas e caíram em chamas. Embora mais alguns balões de ar quente tenham sido abatidos, os outros navios mal conseguiram recuar do alcance dos canhões abrasadores. Droga, não podemos abordar o Vigenberg assim. Isso mesmo. Esse era o ponto horrível dos canhões abrasadores. O alcance máximo da lança de Thor era de 500 a 700 metros. No entanto, o alcance máximo do canhão queimado era de 2 quilômetros. Para que as aeronaves atacassem os canhões abrasadores, elas precisavam chegar a 1 quilômetro. Com milhares de demônios interrompendo, a velocidade de movimento das aeronaves era mais lenta do que andar a cavalo. Se as aeronaves avançassem excessivamente, seriam abatidas pelo canhão abrasador. No entanto, não há tempo para hesitar aqui. Ark cerrou os dentes enquanto olhava para a janela de mensagem piscando. Em algum lugar na escuridão do mundo, a cerimônia de ressurreição do Lorde das Trevas começou. Tempo restante até a ressurreição do Lorde das Trevas. 14 horas. Isso mesmo. Havia um limite de tempo associado à expedição. Eles já haviam passado 4 horas aqui. Já se passaram 4 horas desde que chegaram e eles não conseguiam nem se aproximar da ilha. Ele também não sabia quais dificuldades enfrentaria à medida que continuassem, então 14 horas não foram suficientes. No entanto, a expedição não seria capaz de se aproximar de Varia se não lidasse com os canhões queimados. As expedições marítimas também ficaram presas na retaguarda. Se eles se aproximassem de Varian, eles se tornariam presas dos canhões. Só resta um caminho. Dushesmen Ajushi e Ungnins de reabilitação encarregam-se de 10 formações. Mergulhe nas linhas inimigas. Ark se virou e gritou. Isso mesmo. A única maneira que restou foi que os barcos voadores se livrassem diretamente do canhão queimado. Tinha um longo alcance, mas movia-se lentamente. As aeronaves tinham habilidades evasivas lentas, mas um pequeno barco voador poderia facilmente evitar as bombas. Mas Ark não estava preocupado apenas com os canhões abrasadores. O problema é que seremos atacados por demônios. Alcançar os canhões abrasadores na ilha que variam através de todos os demônios não foi fácil. Além disso, os demônios ainda estariam atacando as aeronaves. Ele teve que deixar alguns barcos voadores para proteger as aeronaves e os balões de ar. 10 unidades significam 1000 pessoas. Não há como eles destruírem os canhões abrasadores. Ark, estamos prontos. A voz de Dushesmen foi ouvida atrás de Ark. Os 1000 barcos voadores formaram uma formação de cunha atrás de Ark. Todos os barcos voadores atrairão os demônios para as aeronaves. Os milhares de barcos voadores atraíram os demônios após receberem o comando de Ark. Os demônios se reuniram na frente das aeronaves. Almirante Jabel, aniquile-os usando as armas e a lança de Thor. Sim, lançar. Quá, 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 quá. Um enorme flash de luz engolfou os demônios. 1000 demônios se dissolveram em instantes e os demônios restantes gritaram e se dispersaram. Agora é a hora. O corpo de ataque especial irá avançar em direção a Varian. Boa! Boa! Os demônios morreram ou fugiram após serem atingidos por aquele tiro mágico. Os 1000 barcos voadores seguiram instantaneamente a trajetória daquela explosão. Os 1000 barcos voadores liderados por Ark avançaram como uma flecha enquanto os demônios dispersos os perseguiam. E milhares de demônios também avançaram pela frente. O corpo de ataque especial foi imprensado pelos demônios. Não lhes dê atenção e corra em alta velocidade. Distorção demoníaca. O alvo são as tropas monstruosas bem na frente. Dezenas de pilhagens amaldiçoadas surgiram de sua bolsa. Eles formaram um pentágono e explodiram, causando uma tempestade e a posição do corpo de ataque especial e dos monstros trocando. Uma vez que o movimento espacial foi concluído, os demônios correram para frente e para trás confusos. Enquanto isso, Ark e o corpo de ataque especial aumentam a distância e avançam em direção a Varian. Os canhões abrasadores dispararam instantaneamente quando o corpo de ataque especial reduziu a distância para algumas centenas de metros. Era esperado, não, era o ataque que ele desejava. Ark apenas olhou para a massa negra flamejante que se aproximava. A bomba negra tem uma velocidade lenta. Mantenha seu curso até que esteja a 50 metros de distância. Então eles continuaram avançando bem debaixo do nariz da bomba relâmpago. Os olhos de Ark brilharam e ele gritou. Agora é a hora. Pare a formação anterior e mova-se em alta velocidade. Ao mesmo tempo, os 1000 barcos voadores se espalharam. Então, os milhares de demônios que os perseguiam foram atingidos pela bomba e envoltos em chamas. Dushesmen Ajushi e os Ungnins de reabilitação, peguem 100 barcos cada e ataquem um canhão queimado separado. Entendido. Segundo esquadrão, siga-me. O terceiro esquadrão irá anexar o canhão queimado na direção das 3 horas. Eles se espalharam e voaram em direção aos canhões queimados. Uma enorme cratera com centenas de metros de profundidade ocupava o centro das montanhas Kvarian. 10 canhões abrasadores cercando a lava crescente. O primeiro esquadrão atacará aquele na direção das 6 horas. Ark liderou 100 barcos voadores e voou em direção ao canhão queimado na frente. A razão pela qual Ark escolheu aquele lugar foi porque tinha mais demônios. Era o lugar mais perigoso para ir. Esse foi o estilo de batalha de Ark. Ataque. Golpe sombrio. Golpe heróico. Espada esmagadora. O primeiro esquadrão de Ark cercou o canhão queimado e usou várias habilidades. Durante a guerra de defesa de Jackson, ele só conseguiu destruir o canhão queimado usando a bomba mágica. No entanto, naquela época Ark e os outros usuários tinham apenas um nível médio de 60. Agora Ark estava no nível 460 e os outros usuários do esquadrão ultrapassavam o nível 350. Havia apenas 100 armas mágicas nos barcos voadores. Quando 100 pessoas o cercaram, a durabilidade do canhão abrasador diminuiu rapidamente.
Curvarvarvarva. A durabilidade do canhão caiu para 50%. Enquanto isso, os 1000 demônios perseguidores alcançaram a formação. Ark se virou e ordenou o barco voador. Droga, 50 pessoas continuarão atacando os canhões de fogo enquanto as outras 50 irão comigo para lutar contra os demônios. Não havia mais para onde ir. Os soldados de maior patente nas forças aliadas de Nagaran estavam no primeiro esquadrão de Ark. O corpo de ataque especial teve que destruir rapidamente o canhão queimado. Manifestações demoníacas. Escudo, 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 escudo e escudo. Foi naquele momento. Ark gritou e escudos saíram de sua bolsa. Eles explodiram e uma insígnia de escudo gigante se formou sobre o esquadrão. A energia demoníaca foi extraída das oferendas. Escudo, 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 escudo e escudo. O efeito exercido por essas combinações é escudo físico. Escudo físico. Quando o escudo físico é exercido, o centro de um espaço de 100 metros terá sua defesa aumentada em 500. O escudo de defesa terá durabilidade de 1000. O efeito do escudo dura 10 minutos ou até que os 1000 de durabilidade sejam consumidos. Contudo, o escudo de defesa não se move. Também não é possível sobrepor o mesmo efeito. Um escudo transparente formou-se ao redor do esquadrão junto com a mensagem. Quase ao mesmo tempo, o esquadrão colidiu com milhares de demônios. Quaquaquacan, quaquaquacan. Houve um clarão violento e um enorme rugido. Assim que os milhares de demônios e os soldados colidiram, rapidamente se tornou uma luta confusa. As garras e raios do demônio voaram por todo lugar. No entanto, os soldados também dispararam cegamente suas habilidades e cuidaram dos demônios. Mas foram milhares contra 50 pessoas. Com o passar do tempo, mais barcos voadores soltaram fumaça negra e caíram na lava. E ficou ainda mais difícil lutar contra os demônios à medida que seu número diminuía. No final, dezenas de demônios romperam a linha de defesa e avançaram em direção ao grupo que atacava os demônios. Droga, não conseguiremos aguentar por muito mais tempo. Eles estão quase prontos? Ark dividiu um demônio que se aproximava ao meio e virou-se para o canhão abrasador. No entanto, o canhão queimado ainda tinha 30% de vida restante. Os canhões queimados atacados pelo Justiceman e pelos membros da reabilitação tinham 10% de durabilidade restante. 10%. Então os outros 9 canhões queimados podem ser destruídos em 5 minutos. Assim que os 9 canhões forem destruídos, eles podem unir forças para destruir o restante e podemos recuar. 5 minutos, só precisamos aguentar 5 minutos. Ark estava pensando nisso quando algo o interrompeu. É perigoso, acima de você. Um grito foi ouvido acima de sua cabeça. Ark levantou a cabeça e se encolheu. Um barco voador soltando fumaça negra caía em direção à cabeça de Ark. Seu corpo reagiu antes que ele pudesse pensar. Ark aumentou a velocidade e reflexivamente girou o volante. Portanto, ele evitou um impacto direto, mas o barco que caiu roçou na lateral. O barco voador foi privado de seu centro. Naquele momento, Ark errou a manivela e foi jogado para fora do barco. Ark ficou frio quando ficou horrorizado. E tudo desacelerou como se o tempo tivesse parado. Os membros do esquadrão estavam lutando contra os demônios ao seu redor, e o profundo céu negro estava passando. E ele estava se aproximando rapidamente da lava. Oh meu Deus, isso é! Ark reflexivamente fechou os olhos. E ele se preparou para cair na lava. Sac, 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 sac. Radum sibilou da cintura e pulou na lava. Radum? Por quê? Ark ficou confuso depois de ver o comportamento estranho de Radum. Então uma janela de informações brilhou de repente na frente. Sua invocação Radum digeriu 100% do coração ardente do Draconiano do Fogo. O corpo de Radum mudou após ser influenciado pelo coração ardente do Fogo Draconiano. Quando o Alamone cresce até certo ponto, ele tem a capacidade de dominar habilidades semelhantes que pertencem a outras espécies. Quando esse poder for totalmente absorvido pelo corpo, ele poderá evoluir para uma nova espécie. Radum absorveu completamente o coração ardente do Draconiano do Fogo e evoluiu. Coração ardente do Fogo Draconiano? Ark sentiu-se revigorado ao ver a janela de informações. Isso mesmo. Radum havia comido o coração ardente do Draconiano do Fogo há muito tempo e ainda estava digerindo. E seu nível de digestão estava em 95%. Demorou 3 meses para atingir esse valor. Portanto, Ark esperava que levasse mais 10 dias para Radum digeri-lo 100%. No entanto, havia um segredo que Ark não sabia sobre a digestão do coração ardente do Draconiano do Fogo por Radum. Assim como o nome, o coração ardente do Draconiano do Fogo veio de um Draconiano do Fogo. O calor era necessário para digerir o coração. Portanto, a digestão aumentou quando Ark foi para um local quente e desacelerou quando ele se mudou para um local frio. A velocidade diminuía especialmente quando era inverno. Demorou 3 meses para a digestão chegar a 95% porque ele não esteve em nenhum deserto ou área vulcânica. Radum, que de repente estava em uma área de lava, teve sua taxa de digestão aumentada em um ritmo tremendo. Quando atingiu 99%, Radum pulou na lava e a digestão atingiu 100%. Mas, um suspiro frustrado emergiu da boca de Ark. Nesta situação, faltavam apenas alguns segundos para ele mergulhar na lava. Se a expedição militar restante não conseguisse impedir a ressurreição do Lorde das Trevas, o novo mundo seria destruído. Qual era o objetivo de Radum evoluir agora? Assim como Ark estava pensando isso. Clarão. Quaquaquacan. De repente, houve um clarão da lava onde Radum desapareceu. E um dragão com escamas vermelhas e brilhantes voou. O que? Ainda existem demônios dentro da lava, então o dragão agarrou a coleira de Ark e voou para o céu. De repente, uma janela de mensagem apareceu na frente de Ark. Radum absorveu o coração ardente do Draconiano do Fogo e evoluiu com sucesso. Depois de absorver o coração ardente do Draconiano do Fogo, Radum evoluiu para uma nova espécie. Ophaia Draconia é uma espécie com a linhagem e magia de um dragão. Radum absorveu a magia e herdou essa linhagem depois de se tornar adulto. De acordo com a grande potência que supervisiona o Netherworld, Radum agora será chamado de Burning Soul. A alma ardente Radum obteve a biologia do Draconiano do Fogo após absorver o coração ardente do Draconiano do Fogo. Como Alamone, Burning Soul ganhou as características antigas do Fire Draconian. Ele pode armazenar mais itens e usar mais habilidades livremente.
Além disso, ele aprenderá mais habilidades usando seus instintos à medida que sua experiência e conhecimento se acumulam. Race Netervoro de Criatura Aligmimimimimenta Dark Ranking Complete Body Health 2.000 Lealdade, Força, Agilidade, Resistência, Sabedoria, Inteligência, Sorte. Asterisco o slot de habilidades equipadas foi expandido para 4. Asterisco a capacidade de armazenamento de itens dobrou. Asterisco capaz de se transformar em Pendragon. Burning Soul pode se transformar em um dragão chamado Pendragon. Pendragon é um dragão antigo que pode voar no céu e disparar chamas pela boca. Nenhuma espécie consegue igualar a sua velocidade de voo e as chamas sagradas podem aumentar o ataque e a defesa do seu mestre. Nos tempos antigos, os guerreiros que montavam os Pendragons eram considerados os melhores guerreiros em batalha. No entanto, Burning Soul consumirá 20 de mana a cada 10 segundos quando se transformar em Pendragon. Asterisco saúde de Pendragon uma vez transformada, mais 5.000 asterisco quando montado em Pendragon. Velocidade de movimento mais 1000% asterisco o ataque e a defesa do jogador aumentarão em 20% quando montado no Pendragon. Então esse dragão é Kurarara. Ark olhou para Burning Soul com olhos perplexos. Quando ele olhou nos olhos do dragão, a personalidade de Radum brilhou. Kurvarvarvarva. Quando Burning Soul subiu com Ark, os Drakens imediatamente vieram correndo. Então Burning Soul balançou a cabeça e colocou Ark de costas. Ele abriu as asas e passou entre os Drakens como uma flecha. Naquele momento, uma aura negra explodiu da espada de Ark. Golpe sombrio. Pepepepem. A espada de Ark rasgou os Drakens. O ataque e a defesa de Ark aumentaram em 20% porque ele estava montando Pendragon. Portanto, o dano do Dark Strike aumentou em 20% e os Drakens caíram. Ok, vou apenas esse impulso. Membros sobreviventes do esquadrão, reúnam-se ao meu redor. Ark gritou enquanto se aproximava dos demônios em Burning Soul. Então, 20 barcos voadores seguiram atrás dele enquanto disparavam. Siga o comandante. Mais uma vez começou uma luta feroz contra os demônios. Quá. Houve um grito ensurdecedor e o canhão atacado pelo esquadrão do Justiceman explodiu. Ao mesmo tempo, uma janela de informações apareceu na frente do Ark. A magia focada usada na cerimônia de ressurreição do Lorde das Trevas se espalhou. Há tempo restante até a ressurreição do Lorde das Trevas. 14 horas e... o tempo aumentou. Os olhos de Ark brilharam quando ele verificou o conteúdo da janela de informações. Faltavam apenas 12 horas quando ele verificou há pouco tempo. Mas esse tempo aumentou para 14 horas após a explosão do canhão queimado. Então atacar não é o único papel dos canhões abrasadores. Ele é usado para direcionar o fluxo de magia que se acumula em Vigenberg. Se destruirmos todos os canhões queimados, será possível atrasar a cerimônia da ressurreição. Ark logo se convenceu de seu palpite. Cada vez que um canhão queimado explodia, o tempo restante aumentava. Quando o último esquadrão liderado por Yapsab destruiu o canhão queimado, o tempo aumentou para 24 horas. Faltavam apenas 12 horas e agora o tempo dobrou. A magia concentrada em Vigenberg é coletada de 2 lugares, o céu e a terra. Se os canhões queimados forem destruídos, a magia que surge da terra será selada e apenas a magia do céu permanecerá. Foi por isso que o tempo dobrou? Ark imediatamente entendeu a situação. No entanto, esse foi o tempo máximo que poderia ser aumentado. Não havia como impedir que a magia caísse do céu. De qualquer forma, destruí os canhões abrasadores e ganhei algum tempo. Agora a única coisa que resta é que as aeronaves se juntem à batalha e destruam o Vigenberg. Organize a formação e todas as aeronaves se juntem à batalha. Ark reuniu as 800 pessoas sobreviventes e voltou para as aeronaves. Ele usou o forte poder de fogo das aeronaves para derreter os demônios restantes e avançou em direção a Aquarian. A batalha feroz continuou por 20 minutos. As numerosas aeronaves e balões de ar quente avançaram em direção a Vigenberg usando a lança de Thor. Ark montou Burning Soul na frente da formação e gritou. É isso. Todos os navios, concentrem seu poder de fogo no Vigenberg. Lançar. Quá. Milhares de luzes explodiram das aeronaves e seguiram em direção ao Vigenberg, e a luz causou uma explosão ofuscante assim que tocou. É isso. Até mesmo o Vigenberg seria danificado com este ataque. Não havia dúvida de que sofreria danos tremendos. No entanto, a perplexidade gradualmente se espalhou pelo rosto de Ark enquanto ele continuava observando o Vigenberg. Ele não conseguia ver nenhum arranhão no Vigenberg. Apenas uma cápsula transparente que cobre o Vigenberg foi levemente danificada. Escudo S? Os olhos de Ark tremeram. Agora havia um escudo? Além disso, foi apenas levemente arranhado depois de receber 20 tiros da lança de Thor que tinha 1000 energia mágica concentrada? Ark sentiu como se fosse um pesadelo do qual não pudesse escapar. Kurvarvarvarva. Então, um grande número de Drakens e gárgulas mais uma vez saiu do Vigenberg. E uma enorme quantidade de monstros também apareceu no mar. Foi como se as últimas horas de luta contra os demônios tivessem sido em vão. Os obeliscos negros, isso mesmo. Os obeliscos negros. Kvarian foi o último campo de batalha escolhido pelos demônios. Obviamente, um número incontável de obeliscos seria submerso e no Vigenberg. E a forte magia em torno deste lugar acabaria ressuscitando o Lorde das Trevas. Portanto, a velocidade de ressurreição dos obeliscos negros seria bastante acelerada. Inacreditável. Quantas vezes mais teremos que matar esses demônios? Além disso, a lança de Thor não conseguiu quebrar os escudos de Vigenberg. Os membros da expedição murmuraram e gemeram. Realmente parecia uma cena de desespero. Houve um rugido abrupto e o castelo nas costas de Vigenberg vibrou. E as paredes se torceram e formaram um braço gigante. Os bizarros braços torcidos. Isso mesmo. Foram os canhões abrasadores que Ark arriscou sua vida para destruir. Eles sofreram danos tremendos apenas para destruir os 10 canhões queimados.
Mas agora dezenas de canhões abrasadores surgiram do castelo. Além disso, o Vigenberg era protegido por um escudo, os demônios ressuscitados e os novos canhões abrasadores. Oh meu Deus! E isso é uma farsa! Ark murmurou com um gemido. Dezenas de tiros dos canhões abrasadores foram em direção às aeronaves. Foi um ataque que eles não puderam evitar. Está terminado. Ark não conseguia nem pensar em fugir e apenas olhou com surpresa. Então houve uma tempestade intensa e dezenas de flashes disparados por trás das aeronaves. Os pilares de luz penetraram através dos demônios e das bombas flash. Quaquaquacã, quaquaquacã. As bombas flash explodiram simultaneamente e o espaço distorceu. Ark se virou apressadamente. Então um enorme objeto voador foi refletido em seus olhos. Era uma enorme massa de terra coberta por densas florestas e uma torre branca, Shangri-La. Isso mesmo. A massa de terra voando pelo céu era a terra do clã profeta Shangri-La. Mas Shangri-La parecia diferente de antes. Torres gigantes de armas cobriam Shangri-La em vários lugares. Hahaha, o personagem principal sempre aparece no último momento. Uma pessoa com o corpo inchado como um balão estava em uma torre de canhão e gritou através de um alto-falante. Vermelho. Um grito animado emergiu da boca de Ark. Isso mesmo. Este foi o plano que Ark preparou para lidar com o Vigenberg. Antes de Ark convocar a expedição militar, ele enviou Vormir e os guaxinins para reconstruir Shangri-La. Enquanto pensava no Vigenberg, Ark lembrou-se de que a defesa de Shangri-La tinha sido capaz de lidar com um grande número de monstros voadores. A proteção de defesa foi feita usando a magia dos 7 heróis e dos 100 guerreiros. Se eu fizer de Shangri-La uma fortaleza móvel, então ela poderá ser capaz de lidar com os Vigenberg. Sua única preocupação era que a reconstrução não fosse concluída a tempo. E Vormir o contatou e disse que as modificações levariam alguns dias. Ark quase desistiu, mas então o grão-mestre do Instituto de Magia despachou as aeronaves. E Shangri-La não foi o único reforço que Ark preparou. Milhares de sombras também apareceram junto com Shangri-La, e eles atiraram contra os demônios. Eles eram os Kiras que seguravam os membros da nação oriental. Bom trabalho, Vormir. Como você disse, o personagem principal sempre aparece no último momento. Espada torrencial. Aquele que brandia a arma e gritava na frente era Shambhala. Naquela época, 100 navios blindados também apareceram no mar. Se eu for o último, então sou o personagem principal? O Hobbit Cid estava em um dos navios que ostentavam a bandeira da Guilda dos Mercadores e riu. Chamas acenderam em seus olhos enquanto Arcos examinava. O novo mundo ainda não acabou. Vamos, alma ardente. Curarara, curarara. Burning Soul rugiu e cuspiu chamas enquanto voava em direção aos demônios. As aeronaves e 1000 barcos voadores o seguiram. A batalha para decidir o destino do novo mundo estava apenas começando. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.